Boa noite a todos. Hoje nós vamos iniciar mais um programa podcast Café com Chefão. E hoje a gente resolveu, mudar da água pro vinho. Hoje o nosso convidado é um jovem corretor promissor, que já vem realizando um ótimo trabalho aqui na região e eu acompanho. Todas as pessoas que a gente convida para o podcast são pessoas que a gente vem acompanhando e a gente vem medindo os seus resultados. Como ele trabalha, as atitudes. Então a gente só traz gente bacana aqui pro podcast. Hoje eu tenho a honra de trazer aqui o nosso amigo Rodolfo Braga. Hoje eu trouxe o Rodolfo para o Rodolfo contar a história. O Rodolfo é nova geração, interage muito na internet, ele põe a cara para bater legal na internet na busca do resultado de bons negócios. E aí, Rodolfo? Conta aí, Márcio, tudo bem? Tudo bom, amigão? Cara, tudo Fica à vontade, tá? A ideia é que você fique bem relaxado. Não, mais à vontade do que eu já tô aqui. Daqui a pouco eu já tô abrindo a geladeira, né? Fica à vontade, cara. O que você quiser. Aqui. Não, mas legal. Fiquei muito feliz mesmo com o convite, tá? Tô agradecendo mesmo. Porque, cara, você sabe que você foi uma pessoa assim que eu aprendi bastante, né? Legal. Eu agradeço, né? É o que eu sempre falava, né? Sempre ficava quietinho ouvindo você falar, lembra? Esse é o mal que eu tenho de chegar nas imobiliárias, ver corretor começando e contar algumas histórias. Eu acho que daí que deu a ideia de eu fazer o programa, sabe? Todo mundo... às vezes eu faço essas visitas nas imobiliárias, porque eu faço alguns serviços para algumas imobiliárias, né? E o pessoal, eu vejo corretor novo, começa a bater papo, eles vão gostando. Me dá seu telefone, aí me mandam mensagem. Falei, eu vou começar a fazer, algo diferente, que a ideia é essa. Mas vamos falar do Rodolfo. Eu sei que você, para quem não sabe, o Rodolfo é formado, né? O Rodolfo é advogado, fez a advocacia, né? E em 2015 ele se formou. E depois segundo ele vai contar a trajetória dele. E ele começou no mercado imobiliário em 2018. Então ele tá bem fresco aí com os demais corretores que estão iniciando, né? Então ele tem uma mentalidade legal. Além dele estar iniciando, ele faz um trabalho que está bem dentro de quem está começando também. Então ele vai contar a rotina, a história, a gente vai perguntar muita coisa legal para ele. E aí, Rodolfo? Não, e aí que é interessante, né? Que o Márcio fala bem agora, assim, né? Nossa, né? Trouxe um corretor novo, essa nova geração. Depois eu tinha trazido o GR, que, né, vamos dizer assim, o GR, né, outros nomes, que nem o Carioca, o Dil, são os dinossauros daqui, né, o André, são os dinossauros da corretagem aqui na região, né. Aí só faltou mais falar assim, agora tô trazendo o Rodolfo, que é o novo, não sabe nada ainda, trouxe a experiência do GR, né. Não, mas eu tô brincando. Tudo é aprendizado. Demais. A gente, igual o GR falou semana passada, quem pôde acompanhar, realmente, para a gente que já vem de muitos anos atrás, a gente tem essa dificuldade de se manter na internet. A gente sabe que é difícil. Eu acredito que quem começa agora já começa com uma nova instrução, né? Tem que estar na internet, E vocês estão aí, arrebentando. Eu vejo seus vídeos, você mostrando imóvel, você falando, né? Você se expondo, né? A tua vida pessoal, né? Então, quero que você explique aí pra gente, mas vamos começar do começo. E aí? Não, legal, então, né? Vamos falar um pouquinho da trajetória, né? Do da Rodolfo. Onde chegou. Como que o Rodolfo se viu corretor, né? Quando o Rodolfo se entendeu, falei, poxa, eu sou um corretor de imóveis. Nem eu imaginava, né? Porque eu sempre, né? Eu vivi em família que era de comércio. Meu avô tinha comércio, depois meu pai ficou com comércio. Eu fiquei muito tempo lá no comércio também. E dentro disso eu também acabei que... me formei na escola e fui fazer ensino superior. E minha tia era advogada, né? E ela sempre passava uma visão da advocacia, assim, aquela coisa maravilhosa. E a gente achava que era um mundo maravilhoso, né? Nossa, vou me formar, né? Vou ser advogado, daqui a pouco vou fazer concurso, daqui a pouco vou ser juiz, no tribunal. Vou ser juiz, sabe? E realmente é um curso muito legal, né? Muito bacana e valeu a pena, é um aprendizado, abre muitas portas, abre a nossa visão, sabe assim, eu acho que amplia a nossa visão para a sociedade, da forma de enxergar o mundo. Eu acho que isso é muito bom, até tem muitas coisas que a gente acaba vendo em noticiário, sabe? Muitos comentários que, poxa, a gente que estudou sabe que, né, não é nada daquilo que estão passando. Só que o que acontece? Me formei, né? Não fui aquele aluno
exemplar na faculdade, longe disso, mas eu me formei, né? O que acontece? Né? No começo a gente começa querendo abraçar o mundo, abraçar o mundo, e quando você está no último semestre, está terminando o curso, você só quer se formar, mais nada. E eu comecei, eu tive muitos professores que me apoiaram, sabe, assim, uns que eu falo assim que para eu me formar, uma das pessoas assim que sempre acreditou em mim foi o professor Maurício, que ele é um juiz do trabalho, e o Nelton também, que hoje fiquei até feliz, tempo atrás que eu encontrei com ele, ele passou no concurso que ele queria também. Foram, assim, as duas pessoas que eu acho que foram bem responsáveis, né, para eu me graduar. Sim. Que acreditavam, porque eu não era um aluno bom e muitas pessoas nem achavam que eu ia terminar a faculdade. Aí eu terminei, depois eu tive esses mesmos professores, eles me incentivaram a estudar para a OAB. Eu comecei a estudar para a OAB, comecei a fazer curso para a OAB, e não vou fazer as propagandas dos cursinhos não, né? Mas eu fiz durante alguns anos, me formei em 2015 e comecei a fazer uns cursos para a OAB. Tive algumas reprovações da primeira fase, Sim. que a prova da OAB são 2 fases, né? Sim. Primeira fase, que é alternativas, e a segunda fase, que são as questões e a peça para fazer. Primeira fase tem que ter 40 questões, e a segunda fase você tem que ter no mínimo uma nota 6. Você fez quantas provas para OAB? Eu fiz bastante, né? Fiz algumas, né? Você sabe que, olha, eu tenho um amigo, superação total. Ele é um pouco mais velho que eu, deve estar hoje com seus 5, 8, por aí. Ele fez 10. E eu falei, pô, cara, você... Ele falou, não, cara, eu fiz 10 vezes, eu tirei a OAB em 10, né, 10 provas, né? Seriam 10... Falou, poxa, cara, eu falei, meu, que legal, cara. Eu não sei se eu conseguiria. Fiquei muito feliz por ele. Mas depois você fez as provas, achou que... Fiz as provas. Mas você desanimou, você desencantou nesse processo. Então, aconteceu o seguinte, Márcio. Ou tua vida mudou? Aí foi indo. Cara, chegou um tempo que eu não passava na primeira fase. Aí teve uma época que eu passei na primeira fase. Não passava na segunda. Fui pra segunda fase. E na segunda fase você tem 2 chances. E na repescagem eu fiz e fiquei com 5,85. Tá, mas vamos lá. E aí eu comecei, cara, e aquilo lá começou... Você perdeu quanto tempo? Perdi uns anos, né? Perdeu. Você começou como corretor em 2018. Por 0,15 eu não entrei. Então você imagina. Cara, e aquilo lá... Só que o que acontecia comigo era que eu fazia... Eu vivi minha vida depois... do momento da faculdade, falando assim, não, eu vou... Em função da OAB. Eu tava em função da OAB, eu vou ser advogado, eu vou várias fazer. pessoas, né? E cada vez que eu era reprovado, eu acordava no dia seguinte e falava assim, o que eu vou fazer da minha vida? OAB. Então, é só 3 provas de novo. por ano. E aí? Você vai perder mais meses, você vai perder mais um ano da sua vida, sabe? Eu vivia a minha vida em função de passar no OAB. Pra mim, meu mundo era aquilo. O que eu faço depois daquilo? Aí, fala mais. Até que... mais perto. Eu acho que essa parte eu acho que você não conhece também, né? Até que me direcionaram, falaram assim, Rodolfo, por quê? Né? Até a igreja que eu frequento, até Sim. o pastor que chegou pra mim e falou assim, Rodolfo, mas você fala bem, sabe? Você já pensou em ser corretor de imóveis? Pô, o pastor falou isso? Eu não, nunca pensei. Nós estamos abençoados, então. Os falei corretores assim, estão abençoados. O pastor falou... Aí eu pensei comigo assim, nunca pensei nisso, né? Eu não sei. Mas nem o pastor era corretor? Não era. Só porque ele sempre achou que eu comunicava bem. Tá. Eu falava bem. Então, será que você não vai sair bem sendo corretor? Ó, tenho certeza que o pastor deve ter feito um bom negócio, ele deve ter gostado muito do corretor e com certeza ele indicou pro Rodolfo. Só pode. E o que acontece? Eu falei, poxa, né, nunca pensei nisso, mas naquele momento, ou eu tento ver como que é essa área, ou eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer da minha vida? Vou continuar esperando o AB? Sabe? E você nunca tinha ouvido falar, Nunca. Eu não entendia nada do mercado imobiliário, não sabia nada de nada. Legal. Nada de nada. Não sabia uma documentação, não sabia nem olhar um imóvel. Não é só isso, né? Fora isso é atender. Não sabia. Sabia o que vai falar. Eu vivi em comércio, mas eram coisas convencer, diferentes, né? Sabe? Legal. Eram produtos diferentes, era coisa que a gente dominava. Sim. Aí você vai para uma área que você não sabe nada.
E aí foi aonde ele... até pode falar os nomes tudo, né? Pode, aqui é livre. Que é todo seu amigo, né? Todo mundo se Foi conhece, da onde eu né? te conheci. Então, aí foi aonde eu tava viajando, eu lembro até hoje. Eu tava em Florianópolis, aí o pastor me liga, ô Rodolfo, ó, tem uma imobiliária aqui que eu tava conversando com o dono e ele pediu pra você ir lá conversar com ele. Ó, que legal. Aí quando eu voltei de viagem, né, que eu nem esperava, eu fui lá conversar com o Wagner. Wagner Ferreira, Ferreira Imóveis. Pra quem não sabe, imobiliário deve estar com seus 22, Acho que 23 deve estar com anos. uns 25, hein? Ele começou comigo. Quando eu montei a minha, o irmão dele trabalhou comigo, a gente trabalhou junto na montagem Ele comenta até hoje que da imobiliária dele. quem fez a parte de administração lá das locações tudo. foi você, né? Foi isso tudo. Então, quer dizer, nós começamos em 99, 2009, 2019, 24 anos. Tá vendo? 24 anos. Então, Márcio, aí Deixa eu só mandar um abraço aqui. Um abraço pro meu amigo Wagner Ferreira. E aí foi o Vagão, meu amigo Vagão. Aí foi o Wagner. E foi tão legal que eu conversando com o Wagner, aí daqui a pouco ele começa a perguntar onde mora, de onde é, aquelas coisas todas, né? Tudo criado junto, né, Aí cara? quando foi ver, Seus pais, ele né? conhecia meu pai desde pequeno, meu avô, seu família avô. toda, minha tia. E o mais interessante foi o jeito que ele recebeu. Porque eu lembro até hoje, simplesmente eu não sabia nada, o Wagner chegou pra mim e falou assim, ó, Rodolfo, pega aquela mesa ali, aquele computador pra você, vê se tá tudo ok, e pode pegar aquela começou. mesa. Aí eu comecei. Legal. E eu comecei lá. E, né, no começo é lógico, né, não é, sabe, porque é o que eu falo hoje, é aquilo que você comenta, a gente tá nessa geração do Instagram. Só que o Instagram também, ele vende muita coisa que não é a realidade, né? Uma tendência, como é que se diz? Hoje a gente vive de tendências, né? Então, A tecnologia, ela vai avançando, quer dizer... não foi fácil, sabe? Eu demorei para fazer a primeira locação. Eu demorei para fazer a primeira venda. Mas quando você começou, ainda estava mais na parte do site ainda, né? Tava Não bem. tinha Era o Instagram, site. né? Era o site e alguns portais, né? E portais. Os jornais já tinham acabado, ninguém mais estava anunciando. Aí você pegou a época do site. Peguei bem a época do site. E da placa, né? Colocar placa. Placa, eu aprendi muito a colocar placa, eu gostava. Sendo que até hoje eu gosto ainda de... Você sabe que uma coisa que eu sempre falo, eu também tenho meu Instagram, meio fraco, mas tá lá. Mas é a placa. Eu gosto da placa, Eu acho que tem essa que ser publicidade nunca vai acabar, cara. Acho que tem que ter o conjunto. A placa é bom, a faixa é bom, o site é a sua vitrine. Mas você sabe que eu acho que foi legal para você, porque você já tinha um conhecimento jurídico, né? Então, é igual lá, a imobiliária do Wagner é uma imobiliária muito focada na locação. Isso. Né? Então, quando você tem você não precisa ser expert na lei do inquilinato, mas você tem um embasamento jurídico, você abre boas portas para você começar. É lógico, depois você tem o dia a dia. Né? Hoje, trabalhar... eu falo muito assim, trabalhar hoje... em imobiliária, dentro de uma imobiliária, eu acho que é muito positivo na questão do aprendizado. Eu acho que todo corretor, além de trabalhar dentro da imobiliária que vende terceiros e faz locação, para mim o corretor perfeito é aquele que também faça plantões e vendas. Sabe? Eu acho que o corretor tem que conhecer toda essa rotina. Eu acho que hoje o mercado é assim, porque o cliente hoje... Às vezes o cliente que está indo num anúncio seu de um pronto é o cliente que tem um potencial de um lançamento. Aí você não sabe atender esse cliente. Ele não tem potencial para comprar esse imóvel pronto. Pronto, você parou o atendimento aí, sabe o que vai acontecer? Perdeu o cliente. Você vai perder o cliente. Ele vai num outro corretor que está mais preparado. Acabou. Porque a concorrência hoje, eu falo muito para gente que vem lá de trás, o pessoal fala, mas vocês sabem tudo, mas a gente não sabe tudo. Igual assim, eu tenho um ótimo conhecimento de avaliação, conheço imóvel, conheço documentação, mas eu tenho que estar sempre estudando, me preparando, entendeu? Se o cara não importa. Eu acho que dá para as duas gerações se encontrarem e todo mundo ser feliz. Mas aquele que... eu vejo que a nova geração, às vezes, tem uma pouca dificuldade com relação aos conhecimentos que a gente não tem, e a gente tem a dificuldade do conhecimento que vocês possuem, entendeu? Então,
Aí, Márcio, só para voltar nessa questão, aí continuei lá, lógico, sabe? Não foi para mim, não é a Você maravilha no começo, sabe? foi Cheguei devagar, vendendo, cheguei alugando. Não, eu tive um processo. Sim. Primeiro, eu lembro até hoje, o Wagner falava assim, ó, pega os contratos, vai lendo o contrato, Isso. vai vendo a vistoria, como é que é feito. É. Chamava para conhecer os imóveis A com rotina, ele. né? A rotina, até depois começar a atender o cliente. Até você sentir mais segurança. Até Seria pegar isso, né? a primeira proposta É. e continuar. Mas o interessante é que nessa trajetória também, nesse começo da primeira locação, eu tive aquela pessoa por trás que me ajudou a fazer, me ensinou a puxar a documentação necessárias para a locação, me ensinou a fazer pra o contrato, venda, né? Certidões das vendas, as certidões de locação também, a análise, sabe? Me ensinou a fazer o contrato, uma vistoria. E tudo isso eu trago comigo até hoje. Essa bagagem eu trago até hoje. Sim. Sabe? A minha primeira venda demorou muito tempo. Sabe? E quando saiu, poxa, foi uma alegria. Mas teve um processo. Não foi, eu entrei na imobiliária hoje, na semana seguinte, no mês seguinte, eu já estava vendendo. Mas isso que você está falando eu acho interessante, Rodolfo, porque eu converso, você sabe que conheço muitos corretores e a gente fala, né? O corretor, tem muito corretor que já entra achando que ele sabe tudo. Né? Eu já vi alguns casos, aí lógico que a gente não vai falar nomes, né? Que ele fez o corretor fez 2 vendas super interessantes, tá? Vendeu, pegou mais de 100 mil de cada venda e veio, não, eu estou montando meu escritório e tal. Falei, cara, espera, você precisa aprender um pouco mais, sabe? Não, eu acho que eu estou pronto. Cara, já fechou o escritório, já está fora do ramo. Entendeu? Aí você vai conversar com o cara, fala, o mercado, essa profissão não presta. Entendeu? Por quê? Eu acho que essa ansiedade também, ela precisa ser mais controlada. Pelo que você me contou aqui, show de bola. Você teve a capacidade de esperar e de querer aprender. Sim. Que eu acho isso é fundamental em qualquer coisa. Isso é fundamental para tudo que você vai fazer na vida, né? É planejar, né? Estudar, planejar e executar. Mas que a gente erra um pouco, né? Na nossa trajetória, justamente por não escutar quem tem mais experiência. Os erros fazem parte do teu crescimento, cara. Tem muitas pessoas que às vezes reclamam do mercado imobiliário, mas eu falo para você, foi através do mercado imobiliário, eu sou muito grato ao mercado imobiliário. Sim, eu também. Porque me fez enxergar também que existe um outro mundo em que que é um mundo assim muito bom também. É uma dinâmica, é um mercado assim muito legal para trabalhar, um mercado muito bom para trabalhar, além da OAB. Você imagina se eu tivesse frustrado? E aí? Não, você ia estar já na sua, em 2015, 18, 2023, você ia estar já na sua... Eu nem ia mais estar, sabe? Então, Márcio... Mas eu acho assim, um conselho de amigo, agora você se encontrou no mercado imobiliário, mas pensa no OAB. Entendeu? Eu acho que isso ainda é importante para o teu crescimento, para você crescer mais ainda, entendeu? É o que eu falo, não foi nada perdido. Exatamente, eu acho que... Né? Hoje, né, aquilo que você comentou, a gente tem que estar sempre se atualizando. Estou fazendo uma pós-graduação também em Direito Imobiliário. Isso é legal. Porque realmente, né, somente um curso de TTI... Não dá base. Não te forma um corretor. Te dá ou cresce. Aquilo é outra coisa. Te habilita para crescer. E o estágio também não é um estágio... o estágio como deveria ser feito nunca foi. Ter um corretor... Você teve essa oportunidade porque o Wagner dá essa oportunidade dele acompanhar o estágio correto. O estagiário tem que andar com o corretor. Não, mas a gente vê... Vamos pular o capítulo aí. Mas e aí? Aí você começou em 2018... Né? Você deu um tempo ali para aprender, se você já aprendeu, começou a fazer... Desistir, pelo que eu entendi, jamais da parte de corretagem, você jamais pensou em desistir? Hoje eu não me vejo mais... É engraçado, né? Hoje, na graduação que eu tenho, às vezes eu não me vejo mais, exemplo assim, advogando, ou que seja um outro concurso, qualquer outra coisa. Mas eu não me vejo hoje não trabalhando mais com imóveis. Mas se você saísse dessa profissão, você seria o advogado. Isso é... Eu gosto de vender. Você não ia fazer outra coisa. Eu gosto de trabalhar com venda. Legal. Eu acho que eu venderia qualquer coisa.
Eu gosto de vender, eu gosto de ter esse contato com pessoas, sabe? Assim, de conversar com pessoas, de abraçar, sorrir. Eu acho que o ser humano ele foi feito para isso. É de você, né? Mas isso é muito de você. E o ser humano foi feito para ter contato com as pessoas, né? Eu gosto dessa parte dinâmica de ficar na rua e tá. Você vê aqui, né? A gente fica muito tempo sem se falar. E aí, Márcio, vamos tomar um café? Cadê o café? Você sumiu? Tomando café aqui agora, com a gente aqui. Mas, Rodolfo, você, de tudo isso daí, você tem você já tem uma bagagem de mercado imobiliário. Tem uma coisa que você mais gosta de fazer? Porque eu tenho falado muito com corretores. Hoje mesmo, um corretor me ligou e que ele adora fazer locação. Uhum. Né? Nós temos o Léo, que está aqui com a gente, que adora terceiros. Nós temos o Jerry, que adora o plantão. Né? Então, quer dizer, você tem alguma coisa que você fala, não, eu quero ter uma locação, eu gosto das vendas. Olha, eu sou... Eu né, gosto que a gente... do plantão de vendas, de fazer um... Cara, plantão é minha deficiência. Aí eu preciso aprender com o Jerry um pouco. Vou te apresentar para ele. Porque uma das minhas deficiências é justamente essa, sabe? Plantão. Eu nunca trabalhei em plantão. Eu sempre, como eu comecei com o Wagner é somente imóvel de terceiro, né? Tanto venda como locação. Hoje, quando a gente fala assim, ó, o que você mais gosta de fazer? Claro, a gente gosta mais de vender. A venda é gostoso, sabe? Eu acho que... Quando ela sai, Então, a venda, né? A proposta, não, né? Muita coisa, não, né? Mas eu gosto muito do caminhar, sabe? Da venda. Essa questão de você mostrar o imóvel, porque eu acho que é muito interessante que você tá... Eu acho assim, não quero te cortar, eu acho que não é o caminhar, é o jogo. Isso é um jogo. Cara, entendeu? e aquela você proposta... Você tá ali fazendo o seu trabalho, o cliente meio em cima do muro, você traz ele para você, o cliente sai, você puxa. E o mercado mudou muito, né? É um jogo, né? Então, isso que eu acho que é legal. E lógico que a gente gosta da venda, principalmente essa parte. Eu gosto de receber a comissão. Não, eu também, eu adoro, é a melhor parte. Mas é o que eu falo, por quê? Porque a venda? Porque a venda, você está realizando, muitas vezes, está realizando um sonho de uma pessoa. Sim, com certeza. Você tem noção do que é isso? Às vezes tem aquela pessoa que trabalhou a vida toda. E você tá ali realizando o sonho dela, que é o da casa própria. E você sabe que você fica marcado na vida dessa pessoa. Sim, né? você foi corretor. Eu conheço pessoas aí que falam, poxa, esse dia encontrei um senhor aí que ele falou, puxa, você lembra quando você vendeu aquela casa para minha filha? Nunca mais eu vi a filha e tal. Mas você vê que a gente fica marcado, né, cara? Fica marcado, porque é um momento marcante. É uma história legal, né? É um momento, eu acho que é um dos momentos mais marcantes da vida do ser humano é esse. É quando ele consegue, porque nós temos essa cultura de ter a casa própria. Então a gente é criado para isso, né? Você trabalhar, construir uma família, ter sua casa. Sim. Então, não que o aluguel seja errado hoje. Claro, quem não pode comprar vai pagar aluguel, não, até ele conseguir. E até muitas vezes, às vezes tem aquela pessoa que trabalha num local, aí daqui a pouco a empresa está mandando para outro lugar, nada contra a locação. Só que a venda, eu acho que é legal isso, que nem, poxa, eu vendi um apartamento para um amigo meu. Então, e eu frequento a casa dele, eu frequento o apartamento dele. Eu conheço a família dele. Sabe? Então você sabe como que é importante você participar desse momento. Às vezes não é nem só pela comissão. É verdade. Muitas vezes entra pela essa satisfação. Poxa, nossa, eu que vendi o primeiro imóvel do meu amigo. E às vezes a pessoa fica grata pro resto da vida, né? Agora mesmo, vendi um outro imóvel para um casal de amigo. Então, poxa, é o primeiro imóvel deles. Pô, eu ia fazer a pergunta, você tem como me apresentar seus amigos? Eu tô sem amigo assim, viu? Meus amigos não estão comprando nada, mano. Então, Márcio, eu acho que a venda é legal por causa desses trâmites. Sabe? A documentação é uma coisa assim, né, mais rápida também. É um financiamento, eu gosto também, sabe? Dessa parte, assim, dos processos de financiamento. Eu detesto. Não, eu gosto, sabe? Não, eu não faço. Deixa um pouco mais ansioso. Eu também não, eu não faço. Não, eu passo. É a correspondente financeira que faz, né? Inclusive, mandar um abraço aí, pessoal da Versa. Logo, logo a gente vou estar convidando vocês para vir tomar o café com o chefão. Tá bom, Raquel? Um abraço. Cara, o financiamento, eu sempre tive isso comigo, que cada macaco no seu galho. Eu peguei uma vez, isso
para fazer. Falei, não, eu vou fazer porque às vezes a gente acha que a gente vai economizar, não é nem tanto pelo dinheiro. Falei, eu quero aprender a fazer. Mas perde muito tempo também, né? Nossa senhora, cara. Eu falei, meu Deus, ou eu sou tão... Cara, eu nem tento. Hoje, cara, a máquina, ela tá andando tão rápida, Rodolfo. Cara, esse dia uma corretora me ligou. Você pode fazer o jurídico para mim, dos contratos? Eu falei, faço. Você faz financiamento? Eu já estou com uma pessoa, já veio passando o nome. Eu falei, ó, vou ensinar um negócio para você. Não perca tempo. Financiamento, manda para uma pessoa, a hora que aprovar, você manda para mim. E você corre para vender. Hoje está assim, entendeu? As pessoas estão começando a enxergar que até mesmo a questão de contratos, certidões, está sendo passado para empresas especializadas, né, que é o que eu venho fazendo, né? Eu sou especialista nisso. Então, eu abri um leque para mim, porque eu gosto de documento, e estou passando isso para a nova geração. Falei, ó, você está com... não perca tempo, porque se você está com 2 negócios engatilhados, você não pode se perder tempo... com contrato, com certidão, marcar cartório. Eu falei, deixa... E hoje é muito Instagram, é muito portal. Às vezes o cliente está com você, se você ficar perdendo esse tempo para você mesmo, às vezes para não pagar a correspondente financeira, que é o banco que paga, né? Exatamente, cara. Você perde tempo. Sabe o que acontece? Daqui a pouco você perde o cliente, ele vai comprar com outro. Você sabe que não só a questão do financiamento, como a do contrato. Outro dia um corretor me ligou e falou, pô, eu fiquei... o time da venda, né? Não sei se a gente falou de time de venda, está muito rápido. Então eu falo para os corretores, gente, não perca o time. Esse negócio de ficar, eu preciso ver se... coloco no contrato, como é que eu começo o contrato? 2 dias é o tempo suficiente para a venda cair. Então, eu falo muito isso para os clientes que eu atendo, falo, ó, seja o mais rápido possível, fale o mínimo possível. Você fechou a venda, proposta, aceite contrato. Ou escritura. Não fica com muito mimimi, nhenhenhé. O cliente desiste, arruma outro, dependendo, arruma um imóvel, às vezes mais barato, até melhor do que aquilo que você está vendendo. Mas vamos, a gente está... Eu sempre, quando eu faço o meu café, eu falo um pouco da parte técnica, que eu acho que é legal, que é o gancho do programa, mas eu gosto mais da parte pessoal, né? Então, eu vou fazer umas perguntas para você aqui, para o pessoal também conhecer mais o Rodolfo. E, cara, você é nova geração, beleza, mas você tem alguém que você segue, você participa de algum livro que... Hoje está todo mundo falando... você abre o Instagram, tá lá, leia os 5 livros específicos. Você leu algum desses livros? Cara, você participa de algum tipo de palestra? Você segue alguém ali que você fala, pô, esse cara, eu gosto desse cara, esse cara me representa. Sim. Olha, hoje um Instagram assim, que eu gosto bastante de acompanhar, vou fazer, né, uma publi para ele, assim, gratuita, né? É o do... Depois nós cobramos. É o Fábio Ferreira. Legal. Ele tem uma imobiliária, ele trabalha com alto padrão em Riviera. Tá. O Instagram dele é bem legal, a questão dos anúncios. Eu acho que a filmagem que ele usa é muito legal. O Instagram dele é bonito, é um Instagram que te atrai. Legal. Eu acho ele muito legal. Nós vamos marcar o Fábio Ferreira aqui. Quem sabe o Fábio entra em contato aqui e vem tomar um café também. Quer ver outros também, assim, às vezes eu começo... Eu olho muito... Que nem tem uma série também que passa no Netflix, tá. Eu até acompanho também alguns corretores, a imobiliária, que é justamente porque muitas coisas vêm de lá. Vem de lá. Então, se você começa a olhar, peraí, a pessoa tá dando certo lá. Então, de repente, por que eu não começo fazendo isso aqui também? Então, eu vejo, tem o Lucas Abdala, que é de uma imobiliária de Brasília, eu sempre acompanho ele. Legal. Aqui que é perto da gente, que tá bombando também. Eu gosto de olhar o Eduardo Nascimento, menino novo, que tá muito bem no mercado. De Mogi, não? Então, ele trabalha aqui em Mogi também, Mogi, Arujá, ele trabalha na região do Alto Tietê. Eu não sei se ele mora em Mogi. Tá, legal. Agora, uma imobiliária que eu comecei a dar uma olhada mais de perto, já conversei um pouco assim, rápido, com a Paula da Yellow Imóveis. Ela também, assim, a Paula, ela tem um trabalho que é sensacional. Legal. Sabe, pouco que ela conversou, pouco que ela explicou da forma que ela trabalha, eu acho assim que é bem legal. Até
num lançamento que teve no meeting, algo assim que eu acho que é isso que as pessoas têm que ter. Sabe? Ela começa aí no lançamento, gente, vamos para cima, vamos fazer. Eu acho que isso é o mais importante, né? Então eu gosto dessas pessoas que têm esse Algum livro? Livro eu gosto. Não só livro, né? Como imóveis é venda. Tá. E hoje, uma das pessoas relacionada à venda que eu vejo é o Flávio Augusto, né, que é o dono da WhatsApp, era o dono do Orlando City. Então ele é uma das pessoas assim, que eu mais ouço e também leio. Porque a trajetória ele é escritor. Ele é escritor também. Os Tá. livros deles é muito bom. Legal. E como ele vem dessa parte de vendas, eu acho que é interessante nós que trabalhamos com venda, ótimo, né, ouvir e ler aquela pessoa que teve um sucesso nas vendas. E é uma pessoa que veio de baixo, né? E hoje ele é um dos bilionários brasileiros. Então eu acho que vale a pena a gente... a gente se espelha. Não digo que a gente vai ser igual, mas Sim. a gente poder acompanhar e aprender o mínimo possível, porque a gente hoje, já melhora, né? Nesse mundo, é legal você ouvir uma trajetória dessa, porque até o Instagram dele é o Geração de Valor. Poxa, uma pessoa que começou do nada e se tornou um bilionário através da venda. Então, ele vendia curso de inglês. Hoje ele é o dono da WhatsApp. Teve um time de futebol, que era o time do Kaká. Era o time do Kaká, lembra? Do Orlando City? Eu sei da história dele, né? Ele comprou e já revendeu. E já Exatamente. vendeu, né? Ele comprou e já ganhou uma grana em cima, né? Então, ele já tinha um propósito, né? Eu acho que isso que é o legal, é a gente se espelhar nessas pessoas de sucesso com vendas. Legal. Porque às vezes, né, é legal, é o que a gente comenta. Hoje nós vivemos nessa era digital, Instagram, Facebook, né, o tráfego pago, é tudo isso. Só que tem muita gente que às vezes quer ensinar de vendas, mas não sabe vender. E às vezes não tem a experiência de venda, né? A internet está aí, está cheio de... Eu falo abertamente aqui, eu falo, olha... tem muita gente vendendo curso que eu acho o seguinte, eu acho que, eu não sei, o cara falar para mim, compra o curso desse cara, eu faço você ganhar 1 milhão em um mês, cara. Não, para. É aquela estratégia. O outro colocou, venha vender alto padrão. Pô, a gente sabe que o alto padrão, eu sempre tive uma ideia sobre alto padrão. O alto padrão, o corretor que vende carrinho da Fiat não pode ser o mesmo que vende Ferrari, cara. Né? As pessoas acham que o alto padrão, eu não estou dizendo que ninguém pode vender, mas para vender o alto padrão, eu penso que você precisa se remodelar totalmente. É o convívio com pessoas, é o teu network, a tua situação financeira. Porque, cara, as pessoas ficam nessa, não, quero vender. Outro dia uma menina perguntou para mim, a corretora, estou pensando em vender só alto padrão, o que você acha por onde que eu começo? Eu falei, primeiro, por onde você começa? Eu falei, captar imóvel de alto padrão. E depois ter o comprador de alto padrão. E como é que eu faço? Eu falei, então, onde é que está a captação do alto padrão? Você sabe onde está essa captação? Ela está nos meios de alto padrão. E aí, você está onde? E você está onde? Você entendeu? Então, quer dizer, aí o cara, não, venha vender alto padrão, que eu descobri eles falam um nome, eu descobri o segredo do termômetro que está na internet do alto padrão. O algoritmo. Algoritmo. Não é nada disso. Daí, você me corrigiu. Ô Márcio, mas é lógico, claro, a gente quer trabalhar com alto padrão. Quem que não quer? A gente quer, sabe? A gente quer vender alto padrão. Só que eu penso o seguinte também, sabe? Isso daí foi uma experiência que eu tive. Uma das minhas primeiras locações que eu tive, eu lembro até hoje. Foi uma mulher na imobiliária e ela foi toda bem arrumada e queria ver um apartamento que a locação não era cara, sabe? Não, eu comprava renda, sabe? E eu comprava renda, isso aqui pra mim é tranquilo. Chique, mamãe é chique. Toda, sabe? Foi com a filha. Não, eu vou ficar com o apartamento, a renda pra mim não é problema, a garantia não é problema, nada pra ela era problema. Só que você sabe que dentro disso tem análise, né? Lógico. E na análise constatou que a mulher estava com um monte de protestinho no Serasa. Serazinha. Aí o que acontece?
não dá para alugar para essa mulher. E para falar para alto padrão? Eu ganhei dinheiro com ela? Não. Não. Aí eu lembro até hoje, foi um senhor, sabe, que chegou simples, um pedreiro, sabe, na imobiliária. Ele chegou com a roupa toda suja do trabalho já, que ele acabou de sair do trabalho e foi na imobiliária. Quis olhar uma casa comigo, uma casa simples também. E ele tinha até recomendação do patrão dele. Oh, que legal. E foi para ele que eu aluguei. Onde eu quero chegar? Às vezes a gente acha que vai ganhar dinheiro com aquela pessoa que tá passando aquela imagem pra gente, sabe? Ah, porque para mim eu compro, ah, porque eu tenho isso. E não é. E às vezes a gente acaba menosprezando aquela pessoa que tá simples, mas é trabalhador. É ela que vai alugar, é ela que vai comprar com você. Então, o que eu adotei? Depois desta experiência que eu tive, hoje, é claro, eu quero vender o alto padrão. Também quero. Quero ser um corretor de alto padrão. Você tá cheio de amigo lá, hein? Mas eu não quero Manda pra mim. nunca menosprezar, Sim. sabe, os imóveis, Sim. sabe, assim... Que não são alto padrão, seja médio padrão, um imóvel popular. Não, Mas eu quero atender também, sabe? E da mesma forma que eu atender o de imóvel popular, eu quero atender o de alto padrão. Por quê? Dentro dessa trajetória que eu tenho, que, né, não são muitos anos, mas eu já atendi também muitas pessoas de alto padrão, em casas de alto padrão, que não compraram comigo alto padrão. E aí? E o resto? Eu vendia para quem? É o médio padrão, é o Casa Popular, é o Minha Casa Minha Vida. Sim. Então eu quero sempre assim zelar, sabe? É o que eu falo, sabe? Até pode me corrigir depois. Você quer dar um bom atendimento para todos. Para todo mundo. É isso aí. Eu acho que nós temos que tratar na venda. É igual um restaurante. Que, né, às vezes a gente não vai num restaurante, às vezes começa a ver que o garçom está tratando aquela mesa melhor do que a nossa. Você acha legal isso? Claro que não. Então, o que nós temos que fazer também? É atender todos os clientes da mesma forma. Sabe? Sem fazer acepção. Sim. Porque hoje em dia não tem como mais. Mas eu acho assim, eu entendi o que você quis dizer, mas é como você fosse segmentar, que eu quis dizer assim, tem pessoas que quem quer atender o alto padrão, só alto padrão, que vá para alto padrão. Sim. Né? Não fica flutuando, entendeu? Então, igual essa moça aí pergunta, eu quero só trabalhar com alto padrão, o que eu faço? Você tem que captar imóvel de alto padrão, depois tem que achar o cliente que compra o alto padrão, e depois você precisa ver se o seu padrão se encaixa para você estar no meio dos dois. E parece que não, Márcio, mas e vai mais além disso. Por quê? Hoje, você sabe, tem muito construtor que estão construindo em alto padrão. Sim. E é fácil acesso trabalhar nos imóveis deles. Sim, não. Eles jogam para todos os corretores. É tranquilo isso, né? Eles querem vender. Eles querem vender. Tá certo. Fechar negócio. Então, o imóvel a gente consegue. Só que, e o cliente do alto padrão? Porque é legal... Aonde arruma o cliente do alto padrão? Às vezes ele é muito de indicação. Porque o alto padrão, ele quer uma descrição, ele não quer ser visto. Exatamente. Eu ia falar isso agora. E o alto padrão também, ele quer uma indicação pelo fato do quê? Para ter alguém de confiança. Ele busca segurança. Ele quer segurança. Ele não quer andar com vários corretores, ele quer ter um. Ele não quer. E esse mesmo cliente, às vezes ele quer deixar o imóvel com você para venda. Só que ele não quer deixar com vários corretores. Ele não vai deixar com muitas imobiliárias. Por quê? Ele quer alguém que tenha conhecimento e alguém de confiança. Isso é legal, né? Sabe? Então, por quê? É justamente isso. Eu tenho clientes que já falaram para mim assim, de alto padrão. Rodolfo, eu não estou deixando imóveis com muitos clientes. Sim. Então, eu acho que isso é o legal, sabe? Só que daí, a pessoa vai estar no meio. Então, o imóvel a gente vai conseguir. Só que, e o público do alto padrão? O público é um trabalho que tem que ser feito, né? É exatamente aquilo que a gente falou. Esse público, ele não está em qualquer lugar. Ele não está ali na prateleira da mercearia. Ele está numa prateleira um pouquinho maior. Então, é o que você tem que buscar chegar nessa prateleira. É o networking, é o hall de amizade que você vai ter. Exatamente. Sabe? É os lugares que você vai frequentar. Não tem como. Não tem como. Sabe? Aí não adianta você estar num lugar que não tem ninguém de potencial para comprar. Eu vi uma entrevista, eu não vou me lembrar o nome desse corretor agora. Ele é lá de Alphaville e, o que ele falou, ele tem Porsche, ele falou, eu tenho que ter o mesmo carro, eu frequento as mesmas academias, eu viajo muito,
Eu sei que ele falou que o custo mensal dele, cara, tipo assim, ele gasta mais de 150 mil por mês para manter uma postura para estar próximo desse público. Eu não entendo muito disso. Falei, puta, mas será que é isso mesmo? Depois até falando, deve ser. Porque é igual ele falou, cara, para você conseguir se comunicar, né? A gente está falando de alto padrão para cima, tá? Que hoje em dia a gente fala muito de alto padrão, daqui a pouco casa de 1 milhão não é mais alto padrão. Não, casa de 1,5 milhão não é mais alto padrão. Hoje em dia é casa de rua ali, que tá 1 milhão, né? A gente está falando desse nível de 5 para cima, né, infinito. Mas eu vi a entrevista dele e falou, ó, você não consegue atingir esse público se você não tiver no mesmo nível deles. Uhum. Então eu falei, eu tenho que viajar muito, eu tenho que morar bem, eu tenho que ter um carro bom, as minhas roupas têm que ser boas, meu relógio bom. Pô, eu falei, cara, não tinha pensado nisso. E lógico, a gente fala que ele tem um gasto mensal de 150 mil, mas o que ele fatura... a gente está falando de vendas de casas de 10 milhões, 8 milhões. 600 mil. Exatamente. Você entendeu? Então, falei, puxa vida. E a gente parece que a gente está tão distante, né, cara, dessa realidade, mas é possível. É possível. É possível. É você focar, falar, eu quero isso. Eu quero me inserir nesse meio. Eu quero me inserir, exatamente. Só que aí você tem um exemplo. Tá, você não pode ter a mesma postura que você está tendo hoje. Você tem que mudar a postura. Não, com quem você anda já é a primeira coisa. E não só isso também, você tem que se profissionalizar. Porque nós já atendemos alto padrão, que você pensa que não, mas o alto padrão é o que mais faz pergunta do imóvel. Eles querem saber o tipo, porque as pessoas... É tão lindo quando nós vemos no Instagram aquele imóvel, que a pessoa está postando aquele imóvel lindo de alto padrão. Sim. E a descrição as pessoas já sabem, o terreno é tanto, a área construída é tanto, é isso. Não é isso. O alto padrão, o público, ele quer saber o quê? Qual que é o porcelanato que você usou? Não é só isso. Qual que é o planejado? Quem que é o arquiteto? A sensibilidade deles é outra coisa. A gente fala de um alto padrão, que às vezes ele vai comprar uma casa, ele quer saber quem que assinou, né, o projeto. É exatamente eles o que você querem tá falando. saber, por quê? Eles são muito sensíveis e para eles essa informação corresponde ao estilo de vida, né? Você está dentro do estilo de vida. São coisas poucas. Você começa a olhar. Uma vez eu estava agora ali no apartamento, um apartamento lindo, aqui em Mogi, de 4 milhões e 200, que o proprietário deixou. Aí você começa a olhar que apartamento lindo. Mas espera aí, o planejados dele era todo da Bom Tempo. Ele tinha o que também? Uma adega para 320 garrafas de vinho. Legal. Quanto que só não custa só a adega? Sim. Sabe? Então, coisas, né? Cinema. Exatamente. Então eu acho que isso que é interessante. O corretor ele tem que se profissionalizar justamente nisso, para saber quem que fez o projeto, tudo. Parte de ar-condicionado. Hoje o cliente quer saber. Mogi é uma cidade quente. Hoje está vindo um calor muito quente em geral. Sim. E eles querem saber, mas e o ponto de ar-condicionado? Onde que é a entrada? Onde que é a saída? Eles querem saber. O cliente quer saber. Tá, mas esse piso aqui, por quê? O porcelanato, para ele ser considerado porcelanato, ele passa daquela fase dele, né, que é a qualidade para ser porcelanato. Porém, tem a qualidade dos porcelanatos também. Então, eles querem saber, mas peraí, eu estou pagando qual marca do porcelanato? Por quê? Tem algumas que são inferior a outras. Se descobrir que é uma ponta de estoque. Exatamente. Você acha que o alto padrão vai querer? Às vezes, no médio padrão, você consegue fazer isso. Mas vamos encurtar. Porque, igual eu falei, a gente está sendo técnico. A gente começa a falar, daqui a pouco estamos falando da Lei 8.245. Nossa, igual aqui. Agora, né, foi na primeira semana. Encontro com quem na praia? Márcio e sua família. Márcio e família na tela. E a gente começa a conversar e começa a falar do quê daqui a pouco? De imóveis, de trabalho, as coisas de louco. Nós dois saímos. Então fomos para a praia de novo. Para se distrair, para falar de gente, o que a gente fala durante o dia todo, né? Rodolfo, você... todos nós temos defeitos, né, cara? Que defeito que você acha que você tem, que você precisaria mudar? Que às vezes a gente fala, puta, cara, que mancada que eu dei. Preciso parar de fazer isso. Márcio, eu acho que até um deles, que nem eu gosto muito de falar.
Sabe, eu gosto de conversar. Mas já te E eu acho atrapalhou que... alguma venda, algum Então, negócio? não, ainda não, mas eu acho que às vezes eu tenho que saber dosar um pouco, porque às vezes eu acabo falando demais. Sabe, eu acho que é uma das coisas assim que eu tenho que, sabe, e um defeito meu às vezes é me posicionar, às vezes eu acho que eu tenho que me posicionar um pouco mais também, sabe? Tá. Não é, sabe? Porque Você fica meio em cima do muro, né? sabe? Ah, mas eu não posso Mas será que isso daí- desagradar uma parte nem a isso que eu ia outra. falar. Só que tem hora que a gente tem que se posicionar. Mas esse posicionamento aí você vai com experiência e com tempo. Tá? Hoje nós vivemos num mundo que nós temos que falar o que a pessoa gosta para a gente ser aceito. Você entendeu? A gente está nesse mundo. Infelizmente. A gente já está nesse mundo. Só que depois que você chega numa certa idade, né? Eu não estou numa certa idade, mas eu estou caminhando. Né? Mas, cara, hoje eu consigo chegar e me impor mais. Não vale. Não pega. Acabou. Não está contente? Chama outro. Quer dizer, mas isso, cara, é o tempo, a experiência. A gente tem que estar muito seguro de tudo que a gente vai falar, né, na vida. Legal, você respondeu, você acha que você fala demais. Cara, você é um cara com quantos anos mesmo? 31, fazer 32 31. em março, tá? Dia 29. Espero presente. A gente vai dar, pô. Manda lá uma caneca pro seu. Mas não é hoje não, só tem duas. Cara, e o sonho? Qual que é o sonho do Rodolfo? Hoje, assim, né, meu plano A hoje, eu tenho esse sonho, né, já até partilhei com você também, de estar abrindo uma imobiliária, ter uma equipe, sabe assim, mas fazer uma coisa assim... Big Boss. Bem estruturado, né? Uma coisa assim pra gente dar uma condição legal para a equipe também de trabalho, que é aquilo que você comenta muitas vezes, né, que a imobiliária ela tem que dar condições para o corretor trabalhar. Motivação, né? Tem que dar motivação. Se motivar, não... Sabe, eu quero ter uma equipe. Se você não motivar, você vai ter só estagiário. Isso aí é o cara aprendeu, ele sai. E aí? Ele sai. Cara, não é isso, né? E você falou uma coisa de pastor aí e tal, legal. Como é que você cuida da sua espiritualidade aí? Você vai à igreja, legal, né? Claro. Você é evangélico, né? Sou sim. O GR também. Então, é justamente nessa parte. Eu busco sempre, né, diariamente, ter um momento que é um devocional que eu faço, na qual eu tenho uma leitura diária da Bíblia. Isso eu faço mesmo. E é diário. Eu procuro sempre estar lendo livros também dessa área também. Livros, um devocional. Pego um tempo para oração também. Eu acho muito importante. E hoje também eu frequento uma igreja. Hoje eu frequento a Igreja Batista da Lagoinha, aqui em Mogi. Pô, legal. Que é ali no Mogilar, perto do Plaza. Vou lá nos cultos, que é toda quarta, todo domingo. E também tem uma reunião que a gente chama de GC, que é uma reunião nos lares, que acontece toda quinta-feira também. Você participa? Eu participo também. Pô, legal. Então tem esse momento que eu acho que é muito importante, sabe? E é tão interessante, cara. Esses dias eu estava dando uma olhada, eu gosto não apenas de ler a Bíblia, eu gosto de estudar a Bíblia e vários temas da Bíblia, sabe? Vários livros referentes a algumas coisas. Eu estava vendo uma pessoa comentando, e já é uma pessoa assim bem famosa, né? E ele falou que antes de ele se converter, ele aplicava, sem saber, muitos princípios que são bíblicos. Porque não tem como, sabe, Márcio? Eu até acho legal que eu ouço muito o Thiago Brunet também. E ele fala, só que ele não atende apenas o público evangélico. Ele dá muita mentoria também para empresários. E eu acho que é muito interessante, que nem jogador de futebol, ele atende, cantores, tudo ele atende, ele dá essa mentoria, né? E ele fala, então, às vezes, que para a pessoa que não é evangélica, ele não trata a Bíblia como a Bíblia, ele fala que é sabedoria milenar. Pô, legal. E é algo assim bem interessante, que essa pessoa, antes de conhecer a Bíblia, depois que ela começou a ler, ela falou assim, mas peraí, tudo isso que eu aplico no meu trabalho já está aqui. Então, eu acho que a Bíblia ela acaba sendo o nosso manual de vida também. As condutas. Você quer prosperar?
cara? É a Bíblia. Fora isso, né? A Bíblia é o livro sagrado, né, cara? Sim. Eu acho que tá tudo ali. Tá Tudo ali. que você precisa para Casamento. sua vida tá ali. Aonde que fala do casamento? Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Fala tudo. Como que é as condutas corretas de um casamento? As condutas de acordo com a Bíblia. Não vamos falar de uma religião, sabe? Vamos falar da Bíblia. A Bíblia está falando para você, o casamento é assim, sabe? Você quer prosperar, você tem que ter princípios. Que infelizmente hoje muitas pessoas estão perdendo muitos princípios, sabe? Às vezes, quem falou para você que mentir é errado? A Bíblia fala. E aí? E hoje no mundo as pessoas mentem normalmente. Aí daqui a pouco não sabe por que a vida não está caminhando para frente. Então, a Bíblia nos ensina muito como que a gente deve caminhar por uma prosperidade, que você pega grandes homens da Bíblia que viveu uma vida de abundância. Então, nós temos que se espelhar nisso também, sabe? É legal, sabe? Eu acho que é muito interessante nós trabalharmos, sabe? E eu acho que cada um é o fruto daquilo que você está trabalhando, você é merecedor daquilo que você está trabalhando. Legal. Não adianta, às vezes, um exemplo assim, eu ser aquele corretor acomodado, que eu vou ficar na cadeira, sabe? Que nem eu falei, essas referências que eu ouço, né? Sim. Que eu vejo. Sim. E, às vezes, querer desfrutar da mesma coisa daquela pessoa que está lá acordando todo dia, trabalhando e plantando aquilo. Com certeza ele vai colher. E vai colher. Aí eu não estou plantando e vou colher a mesma coisa dela? Não tem como. Não vai. E da onde vem o princípio da semeadura? Entendeu? Tá na Bíblia lá. Você entendeu, Márcio? Então, é coisa assim que eu trago pra minha vida, isso. E para você, assim, pessoalmente, assim, para você, duas pessoas que são referências para sua vida. A segunda seria profissionalmente. Eu acho que não vale Deus. Uma não vale Deus. Não, sim, entendo. Mas pessoas assim, eu acho. Sua tia. Hoje é minha mãe e minha tia. Sua mãe e sua tia. Eu sabia que você ia falar. Não, a Ana é sensacional, né? Sua tia, você tá sempre com ela, eu né? Eu nem falo que a Ana é uma tia, né? A Ana é a segunda mãe, né? É a segunda mãe, né? Doutora Ana, conheço a doutora Ana. Conhece, né? E aí você tem a segunda pessoa. A pessoa que você fala, profissionalmente, fala, puta, essa pessoa me carregou no colo. Cara, profissionalmente assim. Ou alguém que você se inspira, fala, puta, essa pessoa. O GR eu achei que o GR ia falar uma pessoa tão grande no nosso mercado, cara. Ele foi de uma corretora que eu falei, GR, que legal. Ele falou, cara, é uma corretora simples. Mas fala o nome dela, então, tô curioso. Não, do meio dele lá. Dos lançamentos. Plantão, ele falou, eu achei que ele ia falar um diretor da Elbor, da MRV. Ele falou, cara, eu vou falar de uma corretora que eu vi essa moça com muitos problemas, dar a volta por cima, trabalhar quietinha, muito humilde. Sim. Olha, hoje os nomes que eu falo de referência, que eu uso para poder seguir questão de Instagram, ver o que está acontecendo, como que está o mercado imobiliário, são aqueles lá que eu havia comentado com você. Agora, se uma pessoa próxima. Profissionalmente. Vamos falar do mercado imobiliário. Mercado imobiliário. Tá bom? Uma pessoa assim que eu tive esse contato e que me ajudou, me ensinou bastante, por incrível que pareça, foi você. Eu? Louco, cara. E você sabe disso. Quantas vezes a gente tomava café? Cara, obrigado, cara. Porque... Gente, não foi combinado, não. Tá? Não é. Eu agradeço, cara. Agradeço. Justamente por aquilo que você comentou, Márcio. Quantas vezes? Atrás, né? Nossa! Quantos cafés? Né? Quantos cafés você ia tomar lá no Wagner, lembra? E depois também, quantos cafés a gente ia tomar? Sabe? Eu acho que... E aquilo que eu acho que eu já comentei isso com você. O que eu acho que falta hoje para muita gente. Você, e era natural. Sim. Eu lembro até hoje, eu tava na minha mesinha ali perto do vidro. Do vidro ali. Aí você chegava lá, cumprimentava todo mundo, sabe? Você pegava o seu café, sentava lá na mesa, e aí, como é que tá? Aí daqui a pouco você comentava o quê? Faz isso, como que era a sua trajetória quando você teve imobiliária. Sim. E o que eu acho que é mais interessante é que você, quando eu pegava uma locação ou alguma outra coisa, você tinha paciência. Você tem algo que eu não tenho. Você tem a paciência de explicar, de ensinar. E algo que é natural seu. Sim. Você, sem perceber,
você já está explicando. Você já está querendo ensinar. É que assim, eu gosto de contar, não é experiência técnica, mas a prática. Eu sempre eu gosto de sentar e contar uma história. E por isso que nós estamos hoje no podcast. Eu sempre conto história. Então, mas Cuidado é isso. com isso, uma vez aconteceu. E se o cara tá antenado e fala, puta, como é o dia a dia do corretor, consequentemente pode acontecer e acontece. Tem gente que fala, cara, você sabe aquele dia que você falou um negócio para mim? Igualzinho, cara. Mas então eu lembro que você até falava assim, Rodolfo, não faz isso, eu fiz isso e infartei, quase morri, você lembra? Foi. Então, mas é isso que eu não sei se você percebia também. Muitas vezes que você sentava, na maioria dos cafés que a gente tomava, às vezes conselhos, né? Sim. Que eu pedia, tudo, você começava a falar, eu ficava quieto. Por quê? É aquilo que você comentou. Nós somos a nova geração. Você já é velha guarda. Sim. Vocês vão, entre aspas, vocês já são o dinossauro do mercado imobiliário aqui. Exatamente, não. Eu me considero isso mesmo. Então, você comentou do Wagner, que são 24 anos de mercado. Sim. E quem que fez a parte administrativa e locação dele? Eu ajudei, eu contribuí. Você eu entendeu? não era nem amigo do Wagner, né? Eu trabalhava com o irmão do Wagner. Mas quantos anos já não faz isso? Então, e aonde que eu aprendi? Sim. Então, Márcio, o Wagner ainda segue, né? O mesmo sistema. Ó, eu acho que é muito bom, sabe? Aquilo que você comenta. Hoje nós somos da geração que é o celular. Cara, eu vendi agora um apartamento pelo Instagram. Então, eu alugo por isso. Só que eu acho que as pessoas não podem deixar essa humildade, deixar de ser desumilde e não escutar os da velha guarda, sabe? Sim. O Márcio, você já tá ultrapassado. Que botar placa? Sabe? Nossa. Mas olha, sabe? Olha o que ele tá falando. Não, eu acho que é legal. E eu te falei, né, que eu fiz 3 vendas agora ano passado. Eu nunca tinha vendido 3 imóveis num mês. E foram as placas, cara. Você acredita? Foram as placas. Porque as placas funcionam. Aí eu falo uma coisa. Essa geração nova, que tá sendo a geração do Instagram, de fazer vídeo no Instagram. Não que não venda. Eu tô falando que vende. Lógico que vende. Conheço cada uma aí que... Mas essa geração, ela não pode menosprezar a geração da placa. Eu acho que ela teria que ter essa humildade de sentar e ouvir. Mas espera aí. Você falou para mim, quando que você vendeu 3 imóveis com a placa? Agora ano passado. Então tá bom. Outubro. Então, agosto. Se eu usar o meu Instagram... Agosto até outubro. Não, vendi em agosto, depois eu vendi... Eu fui... O ano passado, eu falo muito para as pessoas, foi um ano muito bom para mim. Eu nunca atingi um número de vendas que... eu acho que de toda época de corretagem. Né? Eu sou meio chato, né? É aquilo que eu falo para você, eu tenho meus princípios. Eu acho que a gente nunca pode ficar olhando também aquela pessoa que fica reclamando, sabe? Mas não tá bom o mercado. Cara, não vamos ouvir. Nós temos que trabalhar. Mas Rodolfo, isso é do corretor. Corretor, já falei. Corretor é assim. Você tá ali 4 meses sem vender nada. Isso aí é uma coisa que acontece mesmo. Já aconteceu comigo, com vários amigos. Aí você tem 4 meses que você não vendeu. Aí no outro mês você vendeu, pegou um dinheirinho bom, parece que já esquece o que passou. Aí só vai lembrando na hora que estiver acabando. Foi aquilo que eu estava comentando antes de começar aqui. Então, eu penso assim, se você falou assim, eu vendi 3 imóveis, sabe assim, só com a placa. Um exemplo, eu vendi... um agora no Instagram, aluguei pelo Facebook, eu fiz isso através de um portal, porque hoje tem os portais também pagos, né, que também traz bastante lead, mas eu acho que se você juntar tudo, você consegue fazer mais. Então, peraí, eu sou a nova geração, eu sou a geração do portal, tá bom? Se eu vendo X por mês, mas se eu ouvir a geração anterior, que é da placa, e eu fazer a mesma coisa também. Peraí, eu vou poder vender pelos portais e vou vender pela placa também. Eu acho que a gente não pode se iludir e menosprezar a geração anterior. Porque a geração anterior, é o que eu falo, atualização do mercado, cara, é para todo mundo. Sim. Atualização, é lei, tá mudando o mercado, é um financiamento que tá mudando uma coisa ou outra, sabe? É documentação, é uma lei que tá mudando. A gente tem que se profissionalizar. Só que eu acho que é muito importante essa geração nova ouvir, porque conteúdo... Cara, o conteúdo é aquilo que você fala. Você faz um curso, você vai ter conteúdo. Hoje, aquilo que eu tô falando, uma pós-graduação,
sabe? Você pega aí o YouTube, tem muita aula. Tem. Você pega Instagram, tem muitas explicações também boas. Tudo isso são bons. Mas para nós... Só que a prática, Márcio, vocês têm uma coisa que a gente não tem. Que é a prática, é a vivência. E vocês têm uma coisa que a gente não tem, a paciência de ficar ali fazendo os stories, os reels. Eu ainda me confundo. Eu tenho meu filho, que você sabe, Pedro mexe muito com isso. E, cara, eu ainda me confundo quando que tem que ser o reel, quando tem que ser o stories, entendeu? Sim. Então, eu acho tão rápido. Eu vejo você... O João, que trabalha com o Wagner, já pega o imóvel, já aposta. Pô, eu tô para subir imóveis, cara, aí eu sento, aí eu começo, aí eu não termino. O imóvel que você está postando já foi vendido. Já foi vendido. Esses dias eu falei, pô, terminei. O cara ligou e falou, ó, aquela casa já vendeu. Entendeu? Mas é o que você falou. O que é interessante? Cara, as duas gerações se encontrarem e todo mundo ser feliz, cara. Não tem, eu sou a favor de ter uma imobiliária, você fala em ter uma imobiliária, e você ter essa parceria. Só para falar dos imóveis que eu vendi, tá? Eu faço muita parceria, tá? Então eu não vendi, a maioria não vendi sozinho, mas eu estou sempre fazendo boas parcerias, eu sei escolher meus parceiros, que é uma coisa que eu sempre falo para o pessoal que está aí na área, falo, olha, tome cuidado com as parcerias que vocês vão realizar. Café com Chefão. Volta já. Estamos retornando, demos uma breve paradinha para um café, e o Café com Chefão retornando agora. Vamos lá, Rodolfo. Rodolfo, a gente falou muito de nova geração, de muitos assuntos que eu acho bem interessantes. Mas assim, cara, qual que é a tua rotina, tá? De manhã, como que é esse lance das postagens? Você tem um ritual de horário, de quantos eu subo durante o dia? Você chegou a estudar mais ou menos isso? Ou você também seguiu um padrão que alguém fez e deu certo? Sim. Então, em relação às postagens, eu gosto, né? Isso aí já é coisa minha. Sim. Eu gosto de acordar cedo e sempre começar a olhar, ver alguma pendência, alguma lead para poder entrar em contato, sabe? Dar uma continuidade no atendimento. E eu gosto, às vezes você acorda, você sabe, né? Às vezes você acorda às 6 horas da manhã, às vezes tem cliente que te mandou mensagem, né? Sim. Maravilha, né? Ótimo. Abrir o celular e achar uma... mas é ótimo, né? Agora, em relação às postagens, eu gosto de postar, eu acabo dando bastante olhada também, é o que eu falo, naquelas pessoas de referências, né, do ramo imobiliário. Você já mencionou. E né? as pessoas também te deram uns toques. Isso, que acabam dando uns toques, que fala assim pra você, que nem eu tenho amiga que é influencer e fala, os melhores horários pra gente postar é esse. Tá. Então eu acabo usando esses horários. Tempo, sabe? De vídeo. Vídeo curto, sabe? Foca no Reels. O Reels, ele acaba atingindo mais pessoas, sabe? Dá mais visibilidade. Então, um exemplo assim, eu sempre posto pelo menos uma vez por dia. Eu gosto de postar alguma coisa. Tá. Tinha época que era 2 vezes por dia, fora story. Então, eu sempre faço isso. Horário. Normalmente, quando é umas 11 horas, entre 11 horas, meio-dia. Entendi. À tarde. Entre umas 5h30, 6, 6h30 da tarde. Agora, os stories. Às vezes os stories eu gosto de postar logo de manhã cedo. Tá. E atinge pessoas também. Eu acho que é bem legal. Tá, mas tem uma coisa que você daria uma dica, assim, falou, não faça isso que não dá resultado, não faça aquilo. O que eu percebo também... Tá todo mundo fazendo vídeo longo ali, eu tô aqui na casa... A pessoa não quer. Então, mas você acha que não tá virando mais... Um vídeo longo... de repente, se você tiver um vídeo longo, faz um canal no YouTube. Eu acho que a pessoa que vai pro YouTube, ela vai mais para ver um vídeo. O Instagram é uma coisa muito dinâmica, porque às vezes é aquela pessoa que tá com o celular na mão, é aquela pessoa que tá no horário de serviço, tá indo pro trabalho, tá fazendo alguma coisa, e abre o Instagram, e abre o WhatsApp, e abre o Facebook. Então ela vai olhar o quê? Uma coisa rápido. Legal. Hoje as pessoas, elas estão
com muita coisa para fazer em pouco tempo. Elas fazem muita coisa. Então, parece que o tempo está passando muito rápido. Sim. Então, as pessoas querem coisa rápida. Um Reels, faz um Reels aí, ó, 1 minuto no máximo. 1 minuto e meio estourando, já está cansativo. Sabe? Mostra as coisas principais do imóvel. Foto. Eu acho o que vende é a imagem. Uma foto bem feita, sabe? Eu acho que o corretor ele tem que ir no imóvel. Ele tem que conhecer o imóvel. Quando for condomínio, Sim, ele tem que isso- conhecer o condomínio. É. Fazer as fotos disso, da área de lazer. Mostrar para aquela família o que ela vai comprar. As fotos. Fotos bonitas. Sem enganação também. Tá. Sabe aquelas fotos? Que É. você começa a olhar e a pessoa põe a câmera no zoom no mínimo lá. Aí parece que aquela sala é enorme, e daqui a pouco você vai ver. Por quê? Eu acho que você já consegue filtrar o cliente nisso. Mostra o imóvel com a foto real, do jeito que tá, seja transparente e uma descrição bem feita. Eu acho que isso é muito bom. Legal. E você posta também a tua vida, né? Teu dia a dia, nas quadras aí jogando. Como é que é o nome do jogo? Agora é novo, né? Agora eu tô jogando pickleball. Pô, Comecei a fazer aula de pickleball também. É um esporte que está crescendo muito na Europa, nos Estados Unidos. Muitos atletas de tênis estão Legal. começando a jogar. Ontem mesmo eu estava dando uma olhada com aquela tenista, Sharapova. sei. Ela tá jogando também. Mas era outro jogo, vocês jogavam. Eu fiz aula de beach tênis, joguei um beach pouquinho de beach tênis, tênis também. beach tênis, Não tava que eu- na. eu Tá não na tô moda, fazendo- né? eu não tô fazendo aula, mas eu ainda Tá. brinco um pouco, Entendi, sabe? entendi. Mas o esporte que eu tô mais gostando é o pickleball. Legal. Mas eu posto mais no perfil pessoal, sabe? Sim, mais essa rotina também, que é importante, né? Tá. Essa questão do esporte também na nossa vida, né? Legal. O relaxar, porque você sabe que o ramo imobiliário, o corretor de imóveis, ele é full time, né? Sim, para. não O para. corretor de imóveis, ele não tem horário de trabalho, Não. ele não é sábado e domingo de folga. Verdade. Pelo contrário, né? Às vezes é no sábado e no domingo que o cliente tem tempo para olhar. Os plantões, né? O GR teve aqui, ele falou, os melhores dias é o fim de semana mesmo. Sábado, domingo e feriado, porque é o dia que a Melhores família... dias. O cliente que quer comprar, ele quer ir com a família para mostrar o imóvel. Sim. Então, esses dias são os melhores. E então a gente, né, às vezes a pessoa quer conversar com você qual horário? É depois do expediente. Se ela trabalha das 8 da manhã às 6 da tarde, ela pode conversar com você qual horário? É aquilo que eu falo, às vezes ela tá mandando mensagem às 6 horas da manhã. E só vai te retornar depois 7 horas da noite. Tá. Você que tá nessa correria aí, eu vejo que você é bem agitadão, fala, Pra caramba, gosta né? de falar bem, né? Cara, como você imagina, Rodolfo? Você é nova geração aí. Lógico que às vezes o que você vai falar, às vezes não seja a minha opinião, mas lógico que vale a tua opinião aqui também. Como você consegue enxergar esse mercado imobiliário para daqui 10 anos, cara? O que você acha que pode estar acontecendo aí Ó, eu acho que daqui a 10 anos vai ser um mercado no qual essa questão digital vai dominar. Vai, né? Só que eu acho que o profissional mais completo vai ser o que dominou o digital e ouviu a velha geração. Pô, legal. Eu acho. Foi profundo. Eu acho, porque, cara, é o que eu falo. Essas imobiliárias que estão dando muito certo hoje, eu achei muito legal uma que ela faz uma estrutura legal, que hoje, é o tráfego pago, que é a sensação do momento, e é bom. Ela tem um trabalho muito forte no tráfego pago. É uma imobiliária também que trabalha muito nos portais. Ela é muito forte nos portais também. E isso também é muito bom. E, além disso, não dispensa também a divulgação da marca através das placas. Eu acho que isso é legal. É a estrutura da imobiliária. A estrutura que ela dá para os corretores. Além, um exemplo assim, eu vou ter uma equipe que vai trabalhar com alto padrão. É o que você falou. Como que é essa equipe? Sabe, eu tenho uma equipe que vai mexer com mais preparada, né? Com galpão industrial. É outra diferente, equipe, você sabe disso. O industrial tem que conhecer de zoneamento. Não é só zoneamento, é uma série de coisas. Tem que saber de documentação. O zoneamento, pé direito, é muita coisa.
Exatamente. Sendo que eu fui ver agora um galpão de um amigo meu, ele falou pra mim assim, isso aqui tem 6 metros de pé direito. Daí eu cheguei, cara, eu já notei. Por quê? Eu sei que para aquele público... Faz a diferença. Vai fazer diferença. Faz a diferença. Então, eu acho que daqui a 10 anos, se as pessoas se profissionalizarem, principalmente nessa questão do digital, legal, e não menosprezar a placa, sabe, a velha guarda, eu acho que, cara, eles vão dominar. Mas você sabe que isso aí, Rodolfo, isso aí a gente vem comentando aqui. Achei legal você falar da questão dessa imobiliária, porque assim, a gente está vendo aí muitas imobiliárias perdendo corretores por falta de motivação, principalmente da motivação de ter quem atender. Os caras que... Estou vendo muita gente aí reclamando, eu estou sem corretor. Mas não tem corretor porque não motiva. Não, né? Oferece nada. Não oferece nada. Peraí, ó. Eu falei isso daí. Que eu acho Semana legal, passada eu falei isso. O que eu acho que é legal é o seguinte. Cara, você quer ter uma equipe? O que eu vou dar para a equipe? O que eu vou dar para a equipe? Exatamente. O que você vai dar para o corretor? Peraí. Porque hoje não tem como. Se a gente abrir o Google, ele vai te dar um modelo de contrato, ele vai te falar as documentações que você precisa para fazer a venda. Sabe? Ou você paga um advogado e ele faz para você todo o processo. Exatamente. Tem advogado aí que vai te cobrar R$2.000 para fazer de 6% de uma venda? Sim. Tá bom. Você nem precisa saber fazer a venda. Só que o que eu acho que para a imobiliária cativar o cliente, e isso eu já vi até fora do país... O cliente ou o corretor? O corretor. Errei também. A imobiliária cativar o corretor. Para cativar o corretor, motivar. Trazer ele, eu acho que é interessante. Várias coisas, são incentivos. Porque, por exemplo, tem imobiliária que quer que o corretor anda de terno, ele tem que andar todo de social, tem que ser uma camisa de marca, mas isso aí gera um custo. Tem um celular, ele tem que ter um plano de celular. Bom, ele tem que ter isso, mas peraí. Tem um carro. Tá, isso aí gera um custo. E de onde tem que vir esse custo? Eu acho... O que é interessante? Peraí. Hoje, se o corretor tiver que captar o imóvel e arrumar o cliente, para que ele vai precisar da imobiliária? Então, mas a gente falou isso aí semana passada. Eu sou a favor. Eu sempre falei motivação. Eu sou da época das antigas. Então, motivação para corretor é dinheiro. Mas mas como que vai vir o dinheiro daí? Aí que a imobiliária tem que ser inteligente, né? Que é o que a gente tem que se espelhar nessas de sucesso. Sim. Que é o quê? Peraí. Vai entrar imóveis através da imobiliária, tem que entrar. Claro. Tem que entrar através do proprietário da imobiliária também. Tem que entrar pelo nome da empresa. Tem que entrar pelo corretor. O corretor tem que captar imóvel. O corretor tem que fazer uma captação bem feita. Tem. Só que eu acho que é o seguinte, o que a imobiliária tem que fornecer também? Tem que dar a estrutura. A estrutura que eu falo também é você chegar, você ter um ambiente agradável para trabalhar. Sim, lógico. Sabe, você ter uma mesa digna, sim, sabe, assim, um computador digno. Um café, né, mano? Pô, não, o café tem que ter, tem que dar um café, sabe? Eu já cheguei a ver, às vezes tem imobiliária que coloca, um exemplo assim, uma mesa de sinuca. Sabe, para aquele, depois do um exemplo assim, no horário de café, ali, horário de um cafezinho, você brinca, põe uma televisão. É importante esse momento também. E o mais importante é você direcionar as leads. Às vezes, o dono da imobiliária, ele quer vender. Essa competição aí... Às vezes, o dono da imobiliária, ele quer competir com os corretores da imobiliária dele. Exatamente. Aí, peraí, tá entrando cliente de potencial, eu vou querer vender. Sabe, entrou para você. Cara, aí entra um que não é assim. Não, mas peraí. Se entrou um cliente de potencial, às vezes tem aquela pessoa que vai querer ser atendida pelo dono da imobiliária. Tem. Comigo já aconteceu muito. Tranquilo. Mas assim, eu passei, eu atendi, mas porém, a comissão é do corretor. Só que às vezes o que é interessante eu aprendi também, assim. Porque a gente, quando começa a ter uma experiência, você sabe já como que o cliente vai querer comprar. Então o que eu falo assim, então tá bom, um exemplo, mas o Márcio vai dar continuidade, tá Sim. bom? Eu posso dar o primeiro atendimento e direcionar para o outro corretor. Pode, quanto a isso. Além disso, as leads que vai vir através dos portais, da imobiliária, de telefone, de todas as plataformas, a gente tem que direcionar sem distinguir para qual corretor que vai. Cara,
Às vezes, Márcio, se você vender um imóvel de 1 milhão e eu vender um de 200 mil, eu sendo dono e você sendo corretor, cara, agora se eu querer também ficar, o alto padrão eu que vou fazer, sabe? As coisas caras eu que vou fazer, o corretor, peraí. Mas isso existe muito, viu, Rodolfo? Mas o que acontece com isso? Você vê que tem uma mentalidade, a gente vê uma mentalidade de muitas imobiliárias achar que é quantidade e não qualidade de corretor, né? Porque eles acham que é uma coisa que vem lá atrás, né? Alguém vai vender. Então, vou encher minha imobiliária com 50 corretores. A maioria vai falar que quer ir embora porque não teve resultado. Vai ter aquele que vai falar assim, não, quando eu vender um, eu vou embora. E vende, né? Então, mas você não... Então, mas aquilo lá, o cara tá usando, o corretor tá usando o seu espaço, seu tempo, tudo, tá usando né? tudo seu, Tudo. só que você não trouxe nada para prender ele ali. Então, se você dá essa condição na qual ele fala assim, peraí, cara, eu tô vendendo, mas eu tô vendendo porque eu estou aqui, eu estou nessa imobiliária, por isso que eu vendi, Sim. ele não vai querer sair. O problema é que não tem esses incentivos. Então, quando você vê, acaba entrando a lead, às vezes é fora da imobiliária do corretor. Como ele não tem incentivo, ele não quer fechar com a imobiliária, ele quer fechar por fora. Aquela... Que não é certo, né? aquela, Vamos deixar bem claro que fechar venda por fora, locação que seja. Quem tem imobiliária não é legal, né? Não, é aquela velha história, né? O cara só vai... ele só vai dar conta depois que a pessoa vai embora, né? É tipo assim, né? Em vez de motivar enquanto ele está dentro da tua empresa, tá? Vou motivar tal, sem medo da concorrência, né? Tem empresário que acha, não vou ensinar porque ele vai ser meu concorrente. Pô, mas se você ensinar, ele vai te trazer resultado, vai estar motivado. Sim. O que vai acontecer depois é uma consequência normal, não é... É ao contrário do que você achar que... Não, você trazer uma pessoa para dentro da sua empresa para você falar que, deixa ele aí, eu não vou ensinar nada, que ele vai embora. Então não contrata, pô. É uns negócios que... E tem muita imobiliária que trabalha assim, cara. Não, se eu ensinar, ele vai ser meu concorrente. Não, mas se eu monopolizar tudo para mim, para que vai adiantar eu querer ter a pessoa se eu vou ter que fazer tudo? Eu prefiro ensinar, ele me trazer resultado, depois se ele for embora e quiser montar, Deus abençoe. Deus abençoe, pô. Legal essa pergunta. E você tem alguma superstição aí? Gato preto, passa baixo da escada? Não, eu não acredito em superstição. Não acredito. Só que eu acho que tem coisas que são culturais, né? É o que a gente vê, às vezes, é o que a gente aprende desde os nossos avós, né? Não pode passar debaixo da escada que dá azar. Não pode quebrar. Eu não acredito. Só que mesmo assim, são coisas bobas, mas eu não passo debaixo da escada. Mesmo não acreditando. Lá. Então você tem. É uma cultura. Não pisar com o pé esquerdo. Isso daí não. Mas tipo, até, eu lembro, cara, isso aí é bem coisa antiga, né? Na época de avós, tudo, que falava assim, não pode deixar o chinelo virado que a mãe morre. Não era nem virado, com o lado pra rua, sabe? Senão adianta a morte, essas coisas. Cara, é uma coisa de louco. Por exemplo, minha casa é desse lado, eu ponho o tênis do outro lado. Sabe? Todos os meus calçados ficam do outro lado. É bobo. Mas da minha Mas já virou um costume. Na minha época falava assim, que não podia ficar com o chinelo virado, senão a mãe morria. Então, mas até hoje, eu não acredito nisso. Minha mãe tá com 80 anos. Não, eu não acredito. Tá viva, pô. Aí depois morre com 100 anos. Aí você vai falar, putz, será que foi aquele chinelo que eu deixei virado, né? E já passou 60 anos daquilo, 80 anos daquilo. Mas eu não acredito, mas eu não... São costumes nossos, eu acho que é a tradição que a gente acaba não fazendo. Legal, Rodolfo. E vem cá, que conselho você daria para quem está começando hoje? Para quem pensa em entrar? Entra. Para quem pensa em entrar, entra. É um ramo gostoso, é um ramo assim que dá retorno, sabe? É um mercado muito bom para trabalhar, sabe? Eu sempre incentivo as pessoas que perguntam, só que hoje o conselho que eu dou é justamente isso, que foi o que aconteceu comigo. Eu acho que se eu pudesse ter entrado no ramo imobiliário mais cedo, eu teria entrado, sabe? Mas é relativo, Rodolfo. Você sabe que esses dias eu falei com uma empresária e ela está muito bem. E a gente estava falando sobre isso, que ela acha que ela demorou. Eu demorei para entrar, queria ter entrado 10 anos atrás. Eu falei, é muito relativo. 10 anos atrás não tinha esse boom
não tinha esse boom de empreendimentos. Não tinha. Né? Então, quer dizer, você ia se dar bem também, mas eu falei, é muito relativo. Eu acho que tudo é um momento. A gente fala Eu era muito imaturo, às vezes não era o mesmo momento. Então a gente fala, eu acho legal o teu posicionamento, o teu otimismo, cara. Pô, eu acho que dos 3 que já vieram aqui, você tá o mais otimista. Entra, Não, legal. entra. Não, eu acho assim, mas eu acho assim, Então, entra. Eu acho que tudo tem que ser um pouco estudado. Qual momento eu estou passando? Qual a minha situação hoje? A minha situação financeira? Porque se você entra e você achando que o resultado ele é positivo num curto espaço de tempo, é o trabalho de formiguinha. Você vai quebrar a cara. Então, eu já falo assim, quando as pessoas, às vezes, você sabe que eu passo nas imobiliárias, converso com um, com o outro, e eu vejo que às vezes tem pessoas, cara, que não tá no momento. Então, Márcio, sabe sabe por que acontece? Fala, vai. Só para não te cortar. Às vezes eu vejo que a pessoa não tá no momento, que a primeira coisa que ela fala, é engraçado que às vezes a pessoa fala assim, eu comecei junto com fulano, a gente fez o mesmo curso, a gente fez a mesma não sei o quê, ele vende, eu não vendo. Então, quer dizer, eu falo, olha, por que está acontecendo isso? É um momento. Às vezes o momento dele está mais satisfatório do que o seu. Mas como que ele trabalha? Esse trabalho não é igual, mas sabe o que acontece? É a pessoa que ela está com tanto problema por trás que ela não consegue focar e trabalhar. Então, quer dizer, aí você vai conversar, aí você começa a entender como que está a sua vida. Acabei de me divorciar, eu estou cheio de dívidas. Mas isso em qualquer emprego da pessoa ela não vai fluir. Não vai. Porque o problema não é o trabalho. Você pode dar qualquer trabalho para ela. Mas você entende que o entra... entra. Você quer entrar. Mas o que eu falo também, entra. É gostoso, é bom o mercado. Só que hoje o mercado mudou. Aquilo que a gente conversa às vezes tomando café, Márcio. Antigamente, na sua época, você tinha os seus clientes, que eram seus clientes, que era o cliente da imobiliária. Você sabe disso. Então, tipo, fulano é meu cliente. Ele vai comprar comigo. Hoje, é o que nós falamos. O celular, a internet é boa. Só que não fidelizou mais esse cliente. Não fideliza mais. Hoje, corretíssimo. Às vezes, o cliente que era seu, já tá com ele está conversando com você, mas vai acabar comprando comigo. Ele quer o negócio. Ele quer o bom negócio. Ele está falando com todos os corretores. Aí daqui a pouco, isso vai acontecer. Aí você vai falar assim, Rodolfo, você tem tal imóvel? Eu tenho, é para atender um cliente. Eu vou falar para você, é tal cliente? Às vezes é o mesmo corretor. Eu já cheguei a ver casos da mesma imobiliária, 2 corretores estão atendendo o mesmo cliente, sendo da mesma imobiliária. Só que é um mercado hoje que, com todo esse avanço tecnológico, ele está muito rápido. Então, e está muito agressivo. O mercado está muito agressivo. Então, o que você tem que ter? Você tem que ter uma parceria, você tem que ter bastante imóvel, você tem que correr. Você tem que correr com uma venda, você tem que correr com uma locação, porque senão, como você não tem mais esse cliente fidelizado, daqui a pouco ele vê com outro corretor, ele vê com outro imobiliário, acabou, você entendeu? Ele vai esquecer, ele não vai mais, que acontece direto, né? Não vai mais te atender, não vai mais responder suas mensagens. Sim. Daqui a pouco ele te bloqueia, aí quando você vai ver, ele comprou com outro. Então tem isso. Outra coisa, entra pro ramo imobiliário, só que se profissionaliza, sabe? Não seja aquele corretor que não sabe analisar a documentação. Seja humilde, tenha paciência. É o que eu falo, ouça quem tem uma trajetória. Conteúdo nós temos. Sim. Só que a prática é diferente. Você pensa que não, Márcio. Aquilo que eu falei para você, quantas vezes que você conversava comigo eu ficava quieto? Porque eram experiências. Quantas coisas eu aprendi conversando com você. E eu tava achando que você falou, putz, esse cara é mó chato. Não, eu ficava quieto. Eu ficava quieto escutando você falar. Porque aquilo ali, eu comecei a usar. Eu lembro que você comentou comigo. Olha como é que eu acho que você nem lembra. Você comentou comigo assim. E são coisas que a gente marca. Grava, sabe? Né? Grava. Eu lembro que você falou que tinha ido. Eu não lembro aonde que era. Até que você falou assim:
o pessoal tava, não sei se era uma mentoria, o que que era, falando até questão de vestimenta, tudo. Era um curso. Aí era um curso, né, que você que falou assim, o azulzinho é o fechamento. Assim, ó, o cinza é tristeza, depressivo. Cara, sabe o que eu fiz? É uma coisa, parece bobo. Deu certo, cara. Não, olha o que eu fiz. Se deu certo, eu não sei, porque eu não comprei a roupa cinza. Não, mas você foi fechar contrato com a roupa cinza. Não, olha o que aconteceu. Eu fui numa loja pra comprar uma camisa. A cinza, eu nem experimentei. Sabe por quê? Porque na minha mente já veio aquilo que você falou aquele dia pra mim. Fechamento. O cinza é depressivo, preto. O cinza é tristeza. Não pra fechamento. Não vou. Depois eu comprei uma camiseta normal pro dia a dia cinza. Mas a camisa pra poder trabalhar, eu não tenho uma camisa cinza. Por conta daquilo que você falou. Você sabe que isso aí fica na nossa cabeça. Você aprendeu comigo, eu aprendi com outra pessoa, né? E às vezes de manhãzinha, né? Eu acordo, tomo meu café, tomo um banho e tal. E às vezes eu falo pra minha esposa, né? Eu falo, vou colocar o azulzinho clarinho, que hoje vai dar bons negócios, né? E você sabe que também, mas eu não consegui medir se deu bons negócios. Eu sempre, lógico, a gente tá sempre fazendo alguma coisinha, né? Mas eu sempre, assim, quando eu tô mais motivado, né? A gente tem um dia que você tá com a faca nos dentes, né, cara? Aí eu falo pra ela, vou colocar o azulzinho hoje, que hoje eu quero, que hoje vai acontecer coisas boas, né? Mas pode até ser uma superstição, né? Mas é assim. O que veio na minha cabeça era a questão da tristeza. Eu falei, eu não quero usar essa cor de tristeza. Olha que coisa de louco. Essa cor depressiva, sabe? Principalmente agora, numa época que, né, a depressão está sendo a doença do momento, né? A doença do século. Verdade, essa depressão. Cara. Então, não, fora. Vamos fazer mais uma pergunta legal para você. Se você, não sei se você lê bastante, já vi que você assiste Netflix. Cara, uma celebridade que você gostaria muito de ser amigo, cara. Fala, puta, eu adoro esse cara. Olha, para mim essas duas referências, assim, que é o que eu falo que eu adoro muito, que eu teria essa vontade, assim, de ter celebridade. Para mim é uma celebridade. Tá. É o Flávio Augusto e o Thiago Brunet. Para mim, eles são, sabe assim, são pessoas que você sabe que você vai aprender, sabe? Eles, cara, às vezes é uma coisa que eles falam, assim, que pode mudar a sua vida. Aonde eles chegaram, sabe? Pra mim, são uma celebridade. Eu vou acompanhar, cara. Eu já aí eu já dei uma olhada e tal. Eu fico meio cético, assim. Isso é cada um, tá? A gente vem de uma época de muita gente falando de coaching. Eu, inclusive, eu fiz o curso de líder coaching, né? Eu sou um líder coach, podia seguir. E depois eu vi que não tinha nada a ver e tal. Mas assim, cara, teve recente aí até uma polêmica com o Ratinho aí, ele falando aí, né, de, a pessoa, alguma coisa depreciando os coaching, né? Uhum. E até falei, é que existe até um dos coaching mesmo, que estudou fora do curso né, o cara se formou, Estados Unidos e tal, até falou. Mas você sabe o que acontece, cara? Ficou uma coisa assim da gente precisar de coach, né? A pessoa chegar ao ponto de ter um coach e às vezes, eu só vou concluir. Eu quero chegar numa história mais ou menos assim com você. É igual um amigo. Um cara super empresário e tal, me apresentou o coach dele, sabe? Você quer meu coach? Eu falei, cara, mas por que você... Só que daí, cara, você vê que, né, a gente conhece muita gente, né? Eu conheço muita gente. E, cara, o coach... Eu falei, puta, esse cara é o coach do cara, um cara totalmente assim, cara. Emocionalmente, um cara que eu sei que já brigou na rua, briga no trânsito, briga na padaria. Aí o cara falou, esse aqui é meu coach. Eu falei, cara... E no fim o coach estava até numa situação financeira tão ruim, que eu sabia também, foi despejado. Eu falei, que ponto que chega isso, cara? Então, por isso que eu falo que é muito interessante, Márcio, é você saber quem você está ouvindo. Exatamente. Eu acho que é o mais importante, é saber quem você está ouvindo. Por quê? O que acontece? Eu não sou dessa linha do coach, sabe? Eu não sou por causa disso. Por que para mim, esses dois nomes que eu falei para você
são as referências para mim. Porque são pessoas que eu vi o resultado que ela gerou. Principalmente no que a gente trabalha. Sem pisar em ninguém, né? Sem Principalmente pisar em ninguém. alguém. Chegou, sabe? E a pessoa chegou. Então, você aprender com alguém que está acima de você, legal. Agora o que você falou do coach, peraí. O coach que está pior do que você. Não dá. Por isso que não somente o coach, eu não vou generalizar o coach, mas eu vou falar assim, a gente que está no mercado, a gente que trabalha com venda, não tem como, nós somos vendedor. Você queria ter um coach? Não. Não. É simples, não. Assim não. Eu gosto de ter uma mentoria, sabe? Alguém para me dar uma direção. Sim. É o que eu falo. Por isso, eu não vou dizer um coach. Coach eu não teria vontade, não. Mas uma mentoria, alguém que chega e fala assim, Rodolfo, você está fazendo isso? Por que você não faz assim? Ou desse jeito é melhor? Porque eu já fiz, eu já passei. Porque para mim, essas pessoas são referências. Porque são pessoas que já chegaram aonde eu quero chegar. Legal. São pessoas que estão acima de mim. Porque hoje tem muita gente que está vendendo coisas que não são. Então não é ser desumilde. Eu penso assim, eu tenho que aprender com quem sabe mais do que eu ou sabe igual eu. Sim. Fora isso, eu não vou perder meu tempo, Márcio, ouvindo quem sabe menos do que eu. Eu sou assim. Eu tenho um primo que ele é palestrante, é coach, mas é um cara muito sério, entendeu? Quer dizer, tem uma vida muito correta, entendeu? Então, não menosprezo, lógico, eu acho que o cara tem todo o mérito de estudar isso, né? Então, mas você vê que parece que um foi dando curso para o outro, que foi dando curso para o outro, que foi dando curso para o outro, e todo mundo virou coach. Então, aí todo mundo virou coach. Mas qual que é a experiência que a pessoa teve? É isso que eu estou dizendo. Um exemplo assim, a questão da mentoria. Você teve uma experiência muito grande que você comentou na questão de locação e administração de imóveis. Sim, tá bom? Eu estudei a vida inteira. Então, um exemplo, você não vai ser meu coach, mas você pode ser uma pessoa que vai me mentorear. Sim. Chegar e falar assim, Rodolfo, trabalhar dessa forma é legal. Sabe por quê? Quando eu tive uma imobiliária, quando eu estava trabalhando assim... é uma experiência de vida, você né? Viveu aquilo, você tem uma experiência. Vivenciei, né? Entendeu? E você estava dando certo, sendo que foi você que ensinou outras imobiliárias a fazer também. Sim. Foi você que formou outros corretores a fazer isso. Sim. Então, legal. Agora, o problema é que tem muita gente querendo hoje ensinar você a vender imóvel de alto padrão, só que ela não vende alto padrão. Tem muita gente querendo te ensinar a vender imóvel e ela não vende imóvel. Como que eu vou vender imóvel todo mês? Quer dar curso, mas não vende imóvel todo mês. Então, são essas coisas que eu acho que a gente tem que tomar cuidado e não ficar dando ouvido para isso. É lógico, eles estão ficando ricos vendendo uma ideia que, na verdade, ele não presenciou. Ele não tem ele não vivenciou, né? Você entendeu? Porque tudo vai ter seus pós e contras, mas o que acontece? O cara às vezes vai lá, ele fica rico vendendo curso, porque tá vendendo curso por R$20. Às vezes você sabe que ele não tá vendendo, a gente sabe que não é assim, só que, cara, você fala, tá barato, eu vou comprar só pra ver o que esse cara tá falando. Mas não tem experiência. Eu acho que pra você ser o coach, pra você ser o mentor, você tem que ter a experiência daquilo, você tem que saber, você tem que ter uma trajetória, sabe? Peraí. Ô, Márcio, cara, às vezes o que você comenta, a questão de Instagram, tudo bem, Facebook, hoje, o digital, se você ter dúvida, tudo bem. Agora, eu acho super normal também você não tirar dúvidas comigo, você tirar dúvidas com quem sabe mais do que eu. Buscar o conhecimento, né? Sabe? Eu faço a mesma coisa. Buscar o conhecimento. Então, por isso que eu não é que eu não ouço coach assim, mas é que eu prefiro ouvir essas pessoas que tiveram sucesso nas vendas. Porque você começa a ver, eu não vou falar nomes, né, dos coaches, mas é coach que tá te ensinando a ser milionário, vendendo isso, vendendo aquilo. Ele tá milionário, né? Só que, tipo, eu nunca vi ele. Esses dias eu tava dando uma olhada pra saber assim, peraí. Eu fui dar uma pesquisada num coach. Venda 1 milhão. Não, o coach falando, sabe? Venda seu primeiro 1 milhão em um mês. Que o cara tem? Venda seu primeiro 1 milhão em um mês. Às vezes o cara nem empresário é. Ganhe, agora, né? Ganhe seu 1 milhão. Agora, o que eu acho legal de escutar são, um exemplo assim, você pega o Shark Tank.
Ah, Cara, sim. aqueles caras lá. Adoro, adoro. Pô, ali tem uma trajetória, tem uma Ali experiência. ali tem história, hein? Tem história. Você Tem pega história. o Kaito Maita, Sim. você pega o Sorocaba, do Fernando Sorocaba, Sim. você pega o Janguier Diniz. Tem muitos empresários hoje que eles, para mim, teriam autoridade para poder falar porque eles vivenciaram aquilo. Não estou dizendo que às vezes a gente acha que quem fez sucesso também é só aquele cara que veio de baixo Verdade. e chegou lá em cima. Não. Nós temos que escutar as pessoas que estão dando certo. Por mais que ela já veio de cima, mas para se manter em cima também, não é fácil. Sim. Então, cara, tem muito cara bom. Eu acho que a gente tem que ver. Então, eu não vou pela essa questão do coach, sabe? Eu sou mais pela questão da experiência que a pessoa tem. Eu gosto muito do... O pessoal fala... Tem gente que não gosta, mas o Justus, pra mim, eu acho um cara... Não, ele é sensacional. Ele vive, ele é empresário. Então, ele fez sucesso. Ele tem experiência. E aí? O pessoal fala, pô, eu gosto de escutar ele falando pra caramba, meu. Ele é todo, né? Todo... Como é que se diz? Todo... Ele é formal. Formalzão e tal. Mas, pô, ele com 3 palavras, ele desmonta um cara, né, meu? Mas onde ele tá? Ele tem um pool de empresas. Vou fazer uma pergunta legal pra você. Aí você vai ter que... Você tem alguma saudade? Saudade de alguém? Saudade de alguma coisa? Como é que... Cara, de alguém assim, eu nunca tive uma perda. Qual a assim, sua maior saudade? Cara, de verdade, meu cachorro. Aquele cachorrinho, né? Meu cachorro, minha maior saudade, assim. Pô, ele é teu companheirão, né, cara? Sabe, porque... Você estava na praça ali, né? Ó, de perda de pessoas, assim, eu nunca tive uma perda significativa, sabe? Porque eu sou assim também. Sabe? É que às vezes a gente não entende o momento. Mas há momentos que tem pessoas que saem da nossa vida que a gente não entende, a gente fica triste, mas, cara, é o momento mesmo daquela pessoa ter saído da sua vida. Foi bom. Às vezes aquela pessoa tá te travando, ela não tá fazendo bem pra você. Agora vamos falar assim de perda familiar, tudo. Eu nunca tive. Porque meus avós, por parte de pai, eles faleceram quando eu tinha meus 7 anos de idade. Então eu era muito, muito novo, eu não tive aquele contato. De resto das famílias, cara, ninguém morre. Tá todo mundo vivo ainda. Tá bem, né, meu? Meus avós, pai de mãe, tá todo mundo vivo. Caramba, então, centenário lá. Então, da sua família. Eu não tive a perda. Agora, vocês tomam água normal? Água, né? Eu não sei que água que eles tomam lá, né? Mas agora, meu cachorro, putz, cara. Eu lembro do cachorro. Foram 15 anos com ele, cuidava que nem um filho. Pô, eu liguei pra você, acho que foi no dia, né, cara? Você tava até chorando, Nossa, demais, cara. Ele foi... E depois eu te encontrei, você tava com o olho roxo, né, Era, cara? porque ali pra mim foi... Eu falei, cara, e agora? Sabe, chegava em casa, cadê ele? É igual eu com minhas gatas aqui em casa. Tem 2 gatas aqui que, nossa, já chego procurando as 2. Não procuro mais nada. Ver se as gatas estão aí em casa, tal, direitinho, né, cara? E outra coisa, cara, fala um pouco de você aí, música. Você gosta do quê, Rodolfo? Curte o quê, cara? Você é do sertanejo, do rap, do trap, do cara, rock? Eu gosto de música boa. Eu vou muito pela letra, sabe? Eu vou muito pela letra. É o que eu falo, que nem tem muita letra aí, né? Você que às vezes avalia algumas letras, né? Eu faço avaliação das músicas do trap, do rap. Então, eu vou muito pela letra da música, sabe? Por ser cristão, acabo ouvindo bastante música cristã também. Só que eu também ouço algumas músicas do sertanejo. Eu me identifico muito com sertanejo, né? Sempre eu gostei bastante de sertanejo. Mas o sertanejo bom. Não esse sertanejo ruim que tá tendo aí também, sabe? As letras boas. Que nem você pega, um Zé Ramalho. Adoro. Cara, era poesia. Adoro. Não é todo cantor que canta um Zé Ramalho. Não sabe a letra. Não. Então, você pega, poxa, os tradicionais aqui, um Chitãozinho Chororó, até uns novos. Tem música boa. Fernando Sorocaba, eu adoro Fernando Sorocaba. E as músicas são boas. Eu vou muito pela letra da música também. Sabe, agora, cara, não é o meu perfil, sabe? Funk, cara, nunca gostei. É difícil, né? Mas nem quando eu tinha 16 anos, 15 anos. Que era o bonde do Tigrão, lembra? Eu vou passar cerol na mão. Você entendeu? Não vai, cara. Não, você viu a última música que eu avaliei, né, cara? Vai lacraia, vai lacraia. Pensou, cara? Não dá. Isso aí não é música, né, Marco? Então... Cara, mas a gente fala isso, assim, você tá com 31 anos, né, cara?
Se fosse hoje, assim, cara, se pudesse voltar, que época você gostaria de conhecer? Anos 80, 90, que chamou a atenção, né? Porque é assim, né? Quando a gente é pequeno, a gente quer ser mais velho, né? E quando a gente quer mais velho, a gente quer voltar para trás, quer voltar. Cara. Eu queria ter meus 18 anos de novo. 18 anos seria que ano? Nossa, Márcio, põe aí, vai, 13 anos atrás. 13 anos. Não é muito, não. Em 2000, cara. Né? Mas, cara, ó, eu não sei essa questão da época, porque eu gosto dessa época que a gente vive, mas eu gostava, vamos falar assim, né, uns anos atrás. Sabe, na época, vamos falar nessa época dos 16, 18 anos. Aos 20 anos. Parece que depois, com muito. Era uma época boa, sabe? Que era a época que a gente. Cara, e tinha mais contato com as pessoas, de estar saindo, de jogar um futebol, às vezes uma coisa boba, empinar uma pipa. Passou, né? Cara, hoje em dia você não vê mais. Você não vê uma criança rodando um peão, uma bolinha de gude. Eu vivenciei tudo isso aí. Não que com 18 anos a gente fazia isso, né? Mas. É que assim, muita gente que às vezes eu converso, né? Todo mundo parou meio que nos anos 80, né, cara? Todo mundo, época de ouro, né? Então, mas as músicas eram legais. Que nem as festas eram legais. Hoje mudou. Não, fala pra mim. Era romântico, né, cara? O romantismo tava no ar, né? Então, cara? Hoje entrou muito, né, assim, não vou desmerecer, não vou entrar nesse mérito, mas entrou muito a questão. Antigamente era a conquista, era esse romance. Hoje entrou muito a pornografia. Perdeu, né? Tá, por mais que eu sou essa nova geração, mas eu acho que perdeu muito valor. Muito valor. Mas entrou muita pornografia. Isso daí se deve à globalização, né? A gente era mais fechado. Internet. Né? Exatamente, a globalização. A gente sabia muito pouco dos outros países sabiam muito pouco da gente, né? Uhum. Então, a partir do momento que a coisa se expandiu, a gente começou a saber, conhecer coisas boas e coisas ruins de outros países. Assim, então, meu amigo, daí pra cá, daqui pra agora, cá... Hoje, que nem, né? Hoje eu nem vou mais em balada nessas coisas, né? Fala pra mim, qual que é a balada boa que tem hoje aqui em Mogi? Aí eu já... Não, tá, você não frequenta, eu não frequento, mas nós moramos aqui. Fala pra mim, uma balada boa que tem em Mogi. Não tem. Cara, eu sempre prometi pra mim mesmo que eu ia conhecer o Vaca Louca, nunca fui. Eu adorava ir, gostava, é um dos que eu mais gostava de ir. Só que um exemplo assim, já falam que já não é a mesma coisa. Estão dizendo que é só show lá. Não abre mais dia de sexta e sábado. Aí tá, tira isso. Qual balada boa que tem? Eu lembro, antigamente aqui era Black Knight, era Jeep, né? Tinha muita opção. Eu sou do Canecão, do Náutico, então, essa época aí. Mas e era um povo diferente, as pessoas iam pra curtir. Né? É diferente. Vou fazer uma pergunta agora. Você é mogiano? Sou. Nascido e criado em Mogi das Cruzes. Santa Casa de Mogi das Cruzes. Pô, eu fui na mãe pobre. Deixa eu te falar um negócio. Cara, me fala o que você acha o melhor e o pior de Mogi das Cruzes. Cara, o melhor de Mogi das Cruzes, eu gosto bastante das opções que Mogi tem e a localização de Mogi. Nós vivemos numa cidade que tem hoje 2 shoppings. O mercado de trabalho em geral é bom para todo mundo, sabe? Temos bastantes opções de lazer aqui. Sim. Nós temos o Parque Centenário, tem o Parque mais da 2 Cidade, parques, né? Mais outro parque. A economia aqui é muito boa, que nem as coisas que eu faço, que nem que você comentou de academia, dessas arenas, aqui tem bastante. É uma cidade bem desenvolvida, eu acho que isso é muito bom. Além disso, até a facilidade, que nem, poxa, a gente está a 60 quilômetros da capital, a 40 minutos de Bertioga. Então, poxa, às vezes você começa a conversar com pessoas, tem pessoas que têm que pegar ônibus ou horas de viagem para ir para o litoral e a gente tem essa facilidade. Então, para mim... E o que você acha que está faltando para Mogi ou que precisa melhorar? Agora, melhorando, que já está melhorando também, os restaurantes. Nós estamos com restaurantes bons agora aqui em Mogi. Antigamente, se a gente queria ir num restaurante bom, a gente tinha que pelo menos ir para Guarulhos, né? Legal. Hoje aqui o shopping de Mogi já está, graças a Deus, está tendo alguns restaurantes muito bons também. A cidade está crescendo com qualidade, né? Pizzarias. Eu acho que está muito legal. O que poderia melhorar,
Cara, pô, as ruas, né? Nosso carro não aguenta mais esses buracos, né, Márcio? E esses radar, esses pedaços. Mas aqui, cara. César, tá bom. Tá tudo asfaltado, pô. Tá, mas a gente vai lá pro centro também, cada buraco. Mas e o centro lá? Eu nem passei Então, no centro, meu na Deus do Vila céu. dos Bancos. Diz que Nossa, não dá, tá tudo parado tudo lá. parado lá, né? E aqueles radar que vai colocando. Radar. Daqui a pouco tem que fazer CFC de novo. A questão do pessoal dos condomínios lá de cima, né? Parece que vai chegar o pedágio, né? Isso, então. Eu também não sou a favor desse pedágio aqui, não. Sabe, eu acho que não é legal. Eu acho assim, a gente conversou no último podcast e falou a mesma coisa. Nós tivemos aí questão da mobilidade. Uma coisa que eu falei era a questão da falta de identidade. Mogi parece que se perdeu com relação... Mogi é cidade do quê? Né? Não é mais do caqui, não é mais não é do esporte, exatamente. Não é do cinturão verde. Mogi era considerado cinturão verde do estado de São Paulo. E então, agora? Então, eu acho assim, caqui, cultura, eu já vi gente que veio para Mogi e ficou impressionado. O que é aquilo? É caqui. O que é isso? Eu nunca ouvi. A cultura, então, é a única coisa que eu amo Mogi, adoro Mogi, né? Sou nascido e criado, meus filhos todos aqui. Não tem que reclamar. O pessoal, todos os prefeitos que vieram, realmente, eu acredito que fizeram bons trabalhos. Cada um priorizou aquilo que é uma coisa meio de ideologia de cada partido, são levados a fazer. Mas eu falo para as pessoas, Mogi falta muito pouco para ser uma cidade boa. O que eu cobro é identidade, né? Teve um participante aqui que falou que há muitos anos atrás, ele também era um cara leitor assíduo, aí falou, pô, Mogi era muito conhecido pela Festa do Divino, era comentado nos livros do passado. Igual a identidade de Guararema, né, que é a cidade natal. O pessoal vem de muitos lugares para ir para Guararema. Você vai vir para Mogi para quê? Para quê? Porque é aquilo lá que nós falamos, hoje, nosso shopping está bom. Sim. Está bom. Sim. Dava para aumentar, para melhorar? Acho que dava, sim, né? Porque a gente gosta de passear no shopping, né? Comentei. Os parques atraem também pessoas. A gastronomia de Mogi, não só do shopping, mas a gastronomia de Mogi em geral, é muito boa. Eu acho muito boa. Sabe? Legal. Não perde muito para São Paulo, não. Sim. Só que é isso que você falou, a identidade. Nós ficamos sem... Do quê? Dá para melhorar mais, sabe? Nós não somos das flores, não Você somos pega os condomínios daqui, as casas no condomínio, os apartamentos, gente, não perde mais nada para Alphaville, para São Paulo. É verdade. Não perde. Rodolfo, nós estamos chegando ao final do podcast Café com Chefão. Cara, fiquei muito feliz em recebê-lo. Pô, você deu uma aula aí dessa geração, né? Faltando de geração, que eu estou fazendo a geração na cabeça. Capaz de chamar meus filhos de geração daqui a pouco. E foi muito legal, cara. Espero que você tenha gostado. Tá, acho que você começou, estava preocupado, você viu que é um bate-papo. Fui pego de surpresa, não esperava que teria esse convite tão rápido assim, né? Cara, mas aquilo, assim, tipo, nada é preparado, né? Não teve nada ensaiado, é um bate-papo. É um bate-papo, cara, não tem essa de mandar o texto lá para você ler e conferir, não. E querendo ou não, assim, de certa forma, são as conversas do nosso cotidiano. É aquilo que a gente sempre acaba conversando. A ideia foi essa. Ser um pouco técnico e um pouco não, entendeu? Para a gente se descontrair, tá? Pro próximo você vai contar uma história engraçada, não vai dar tempo hoje, né? Mas com certeza vai ter o próximo. Aí o próximo você vai falar. Gostei. História engraçada. Se você quiser deixar um recado aí também, ou fica à vontade, tá? Onde é que a gente acha o Rodolfo? Os clientes aí que falam, olha, gostei do Rodolfo, quero fazer uma parceria com o Rodolfo. Não, vamos fazer parceria, todas as parcerias são bem-vindas. Deixa seu telefone e teu Instagram. Legal, então vocês me encontram no Instagram, Rodolfo Braga Imóveis. Não tô errando sua câmera, né? Você é nessa. Ele é nessa, né? Pra todo mundo ver que não é ensaiado, né, Márcio? Então, vocês me encontram no meu Instagram, Rodolfo Braga Imóveis. E também, né, no meu WhatsApp, que não tem essa de profissional e pessoal, é o mesmo número para todo mundo. O DDD é 11 99500 7073. Legal, galera. E vocês, espero que tenham gostado, tá? Desse episódio. E, por favor, inscrevam-se no canal, curtam, comentem. E a gente... Pega esse chapéu.
E a gente está chegando a mais um final do nosso... Tem um chapéu do chefão. Café do chefão. Que é da máfia. Café com chefão, ó. Máfia da linguiça toscana. Gente, muito obrigado. Rodolfo. Márcio, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você. Você também, Conta cara. sempre comigo. E a gente continua na parceria. Vamos vender. Tá bom? Obrigado, gente. Até o próximo. E queria fazer um agradecimento pro Léo. Hoje o Léo trabalhou sozinho aqui, sem o Sart. E, Léo, muito obrigado, cara. Você faz parte da máfia aqui.